Olá, caríssimos amigos! Você que está acompanhando mais uma transmissão com o autor da própria saúde, seja bem-vindo! Seja bem-vindo a mais uma aula especial. Sim, essa aula hoje é especial. Hoje a gente está aqui numa aula que é do programa de terapeutas APS. Essa aula é para os terapeutas. Mas nós resolvemos abrir a possibilidade da galera do APS 100% assistir essa aula também. E se você é do APS 100%, seja bem-vindo. Essa é uma aula dos terapeutas. E se você é terapeuta, seja bem-vindo. Essa aula estará gravada e registrada lá no Hotmart, na sua aula de curso. Você vai poder assistir novamente quantas vezes você quiser durante o seu acesso ao programa. E você, que é do APS 100%, vai ficar com essa aula gravada lá? Não, você é meu convidado especial para estar hoje aqui assistindo essa aula ao vivo. Esse conteúdo é para os terapeutas, beleza? Antes de mostrar as plantas para vocês, eu acho mais importante a gente ter uma conversa sobre a questão do tratamento do câncer, né? O caso da Paula era um caso muito complicado. Não era um caso simples, tipo, eu tenho um câncer de pele aqui. Eu tenho um nódulo no fígado. Eu tenho um câncer de mama. Isso talvez fosse uma coisa mais simples de se tratar. Pontual. Às vezes uma cirurgia resolve. Mas no caso da Paula, não dava nem para fazer cirurgia, né? A não ser que a gente arrancasse metade dos ossos do corpo dela e o fígado inteiro, porque ele estava recheado de tumores, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Eu sempre fui a favor dos tratamentos naturais. Eu acho assim, 85% dos problemas de saúde que a gente enfrenta, a gente não precisa de medicamento químico nenhum. A gente só precisa das plantas medicinais bem utilizadas. E no caso da Paula, era um caso que estava dentro dos 15%. Por quê? Porque estava dentro dos 15%, porque ela tinha uma complicação. Como estava muito avançado o câncer, é um câncer nível 4, que é o mais avançado. Ela estava com risco de ter uma síndrome visceral. E a síndrome visceral leva à falência dos órgãos e a pessoa morre. Quando nós chegamos no médico a primeira vez, né, quando a gente chegou, na verdade, no médico que ia tratar a Paula, ele disse: você começa agora a fazer quimioterapia, você não vai aguentar. E apesar de que a Paula não estivesse sentindo os efeitos, né, dor ou desconforto ou fraqueza ou qualquer coisa que tivesse a ver com os tumores, era algo que estava realmente avançado e poderia comprometer a sobrevivência dela. Então, sim, nós fizemos a quimioterapia, claro. Mesmo sendo contra medicamentos químicos, né, o uso, vamos dizer assim, irresponsável dos medicamentos químicos, desmedido dos medicamentos químicos, mesmo com tudo isso, eu sempre tenho que ser responsável e consciente. E para todo mundo que me procurou até hoje, disse, eu paro com a minha quimioterapia, eu sempre disse, você continua com a sua quimioterapia. E é importante, na verdade, continuar com a quimioterapia. Eu vou explicar por que foi importante, principalmente no caso da Paula, mas isso se reflete a muitas outras pessoas. Quando você faz um tratamento de câncer só com quimioterapia, faz mais nada, só quimioterapia. O que acontece? Você que é terapeuta e acompanha, não sei se você já pegou um caso de câncer assim, mas a pessoa faz só quimioterapia, ela está destruída. Ela está destruída. Ela tem feridas do ânus até a boca, às vezes está com fraqueza, com uma anemia profunda, sem cabelos, sem cor na pele, emagrece demais, tem dores pelo corpo, o rim não funciona direito, o fígado não funciona direito, o estômago não digere direito, a pessoa não consegue comer, não dorme, não consegue dormir, entra no estado de estafa, de estresse terrível. Então, quem faz só quimioterapia, a gente achou muitas pessoas nesse caminho que só faziam quimioterapia, gente. A gente achou muitas pessoas nesse caminho que só faziam quimioterapia. E o resultado é que essas pessoas, elas não tinham nem esperança de viver. E é real. E como o próprio oncologista da Paula disse, se você continuar fazendo, se uma pessoa continua só com a quimioterapia, vai fazendo a quimioterapia esperando acabar com o tumor com ela, provavelmente ele vai morrer. Ele não suporta. A quimioterapia é muito tóxica, é muito violenta para o organismo, certo? Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Como assim é necessário, Daniel? Bom,
Eu vou explicar para vocês uma coisa. A Paula fez a químio, mas ela também usou fitoterapia. Uma coisa que eu chamo de quimiofitoterapia, que é um uso de doses elevadas até, não tão elevadas assim, viu, gente? Não é uma coisa de outro mundo, não. Eu tomava de colher as cápsulas, não. Mas uma dose um pouquinho mais elevada do que o normal de fitoterápicos, um número relativamente grande de plantas, mas ela fez o que eu chamo de quimiofitoterapia. Fez a quimioterapia lá no hospital e fez tratamentos integrativos, certo? Nesses tratamentos integrativos, é uma clínica em São Paulo, faz tratamentos integrativos, é um oncologista, hematologista que cuida da clínica, ele aplica, por exemplo, ozônio, autohemoterapia, ozonizada, faz enemas, enema de café, enema de ozônio, faz aplicação de soro com altas doses de vitamina C, vitamina D, outras substâncias, usa fitoterapia também, então ela tomou muito viscoalbum lá, que é uma planta muito legal na fitoterapia, mas não é uma coisa que você compra na farmácia de manipulação, a pessoa nem fala de viscoalbum, porque não adianta. Você não vai na manipulação, pedir, me dá uma dose de viscoalbum aí, que eles não fazem. É um trabalho bem específico, algumas farmácias fazem esse viscoalbum. Também lá dentro, né, ela fez homeopatia, muita homeopatia, minerais, vitaminas, e também utilizou terapia vibracional. São placas que vibram numa determinada frequência na pele, né? São placas metálicas, ficam na pele, elas são conectadas no aparelho e vibram. São chamadas de... Putz, esqueci o nome delas agora. Esqueci o nome. Mas é uma das terapias que ela fez também. E o sentido dessa terapia é atingir a mesma frequência, por exemplo, que metais pesados, vírus, bactérias, e acabar destruindo eles dentro do organismo ou ajudando a eliminá-los do organismo. Ela também participou de tratamentos de odontologia biológica, onde os dentes são avaliados e cada dente que você tem, ele tem uma correlação com um grupo de órgãos no seu corpo. Isso foi testado na Alemanha, lá no começo depois da Segunda Guerra Mundial, no meio do século XX, eles colocavam eletrodos nos dentes, né? E um pequeno impulso elétrico. E aí eles mediam no corpo da pessoa onde ressoava. E eles começaram a perceber que todas as pessoas têm a mesma ressonância entre o dente e alguns órgãos. E eles perceberam também que pessoas que tinham determinados problemas tinham alguma questão nos mesmos dentes. Então, foi se construindo a ideia de uma odontologia biológica que vê a interferência de um dente. Às vezes, um canal que você tem leva você a ter um problema grave de intestino. Às vezes, um dente que falta na sua boca, você tem um problema ósseo, por exemplo, porque está tudo conectado. E a Paula passou por isso também, teve que tirar um dente, porque era um dente que estava com infiltração e estava, segundo a avaliação deles, e ele era um dente relacionado com o câncer dela. Então, em todas as partes que a Paula tinha câncer, se você olhasse na boca dela, os dentes tinham problemas. E a gente conseguiu resolver todos sem ter que tirar os dentes, mas aquele dente não respondia ao tratamento, teve que ser retirado. Quando retirou, aquilo melhorou. Então, todo esse tratamento, que é um tratamento integrativo, ele visa preparar o organismo da pessoa, criar um campo fértil para que as plantas possam trabalhar. Essa é a questão, criar um campo fértil para as plantas trabalhar. Então, uma planta cresce bem onde? Numa terra boa, orgânica, adubada, com bastante água. É ali que, com um sol bom ali em cima, é ali que a planta cresce, não é? Então, quando você transforma o seu organismo, ou o organismo do seu cliente, num campo fértil, numa terra boa, você também permite que as plantas tenham um resultado melhor. E o tratamento holístico fez isso pela Paula. O tratamento integrativo fez isso pela Paula. Então, eu tinha 3 frentes aqui, né? Os integrativos, a quimioterapia e a fitoterapia, que também é integrativa, mas nesse caso a gente está separando ela porque fui eu que fiz a fitoterapia dela e não o médico, porque ele não entende de fitoterapia. E nesse caminho, o que eu considero? Que a quimioterapia parou o desenvolvimento dos tumores, porque é isso que a quimio faz. Ela entra lá e inibe o desenvolvimento tumoral. Ela pode reduzir os tumores, pode eliminar os tumores?
Pode. Mas ela destrói tanto o organismo da pessoa que você fica fraco demais para lutar contra esses tumores. Então, ela paralisou os tumores, a quimioterapia. Eles não podiam se mover mais, não podiam mais crescer, se desenvolver e entrar em metástase. Os integrativos criaram um campo fértil para as plantas trabalharem. Melhoraram a saúde da Paula, sistema imunológico, protegeram o organismo dela. Eu entrei com as plantas. E as plantas fizeram o trabalho dela, que é eliminar o tumor. Eliminar o tumor. E é isso, esse trabalho conjunto, essa orquestra funcionando junta, é que foi importante. Então, você que é terapeuta hoje, não seja xiita com as plantas quando você estiver falando de câncer com o seu cliente. Não seja xiita das plantas. Porque pode ser um erro. A gente tem que estar aberto às perspectivas. E a gente tem que estar disposto a abrir mão, muitas vezes. Porque tem dois caminhos na vida, ou você tem razão ou você é feliz. Então, se você quiser só ter razão com as plantas, provavelmente você vai criar um campo onde você não vai ter o sucesso que você gostaria. Eu queria poder dizer que as pessoas podem se tratar de câncer sem quimioterapia e sem mais nada. Mas seria leviano. Seria leviano. Por quê? Porque eu sei e eu entendo a dificuldade que é, e agora eu passei por isso. Eu sei e entendo a dificuldade que é você conseguir lidar com o câncer, certo? Dos fatores muito importantes que eu vejo no tratamento da Paula também foi a eliminação do açúcar. Açúcar alimenta o câncer. E isso eu não preciso que o Lair Ribeiro fale para mim. Quando você vai fazer o exame do PET scan para verificar onde tem tumor no corpo, a pessoa toma na veia uma injeção de glicose, uma glicose que fica conectada num flúor que é radioativo, um isótopo radioativo de flúor. Então, essa glicose, ela entra na sua corrente sanguínea e a tomografia consegue marcar onde ela está passando, porque tem radiação. Então, a tomografia consegue ver onde está a radiação. Então, eles esperam um prazo de acho que é 1 hora, mais ou menos, da pessoa toma a medicação, e aí eles fazem a tomografia. Por quê? Porque o açúcar vai se acumular onde tem tumor. Isso significa que o câncer, ele suga o tumor do seu corpo. Porque se fosse diferente, ia aparecer o corpo inteiro brilhando. Mas não aparece o corpo inteiro brilhando. Só aparece onde tem tumor. Ou seja, o tumor suga o sangue, o açúcar do seu sangue e usa para o metabolismo dele. Então, meus amigos, tem que cortar o açúcar. Recomende a cada um dos seus clientes retire completamente o açúcar. Açúcar branco, cristal, demerara, orgânico, mascavo, melado de cana, açúcar de coco. Tira da sua vida. Tira da sua vida. Ah, mas eu não consigo ficar sem o docinho. Bom, tem pessoas viciadas em cocaína não conseguem ficar sem cocaína. Pessoas viciadas em maconha não conseguem ficar sem maconha. Pessoas viciadas em ópio não conseguem ficar sem ópio. Então, o que dirá sobre quem não consegue ficar sem um docinho? Complicado, né? É uma questão a se pensar. E, além do açúcar, que precisa ser retirado da alimentação, aí você tem alternativas. Você pode usar o xilitol, o maltitol, pode usar estévia, né? Os estevosídeos estão aí para ajudar a gente. São todos adoçantes sintéticos de baixo impacto e a estévia é um adoçante natural. O estevosídeo, ele é retirado da própria planta e é totalmente natural. Então, tem aí possibilidades de tratamento. Agora, logicamente, evite acesulfame, ciclamato, sorbato de não sei das quantas. Como é que chama aquele outro lá? Esqueci agora. O aspartame. Pelo amor de Deus, essas coisas são veneno. Isso aí causa câncer. Então, tira aí. Melhor comer açúcar do que comer essa bosta. Então, tira isso da dieta do seu paciente também. O que pode? Xilitol, maltitol. Eles existem na natureza, só são sintetizados artificialmente, e a estévia, tá? É o que a gente tem hoje. Outra coisa que a gente usa da Paulo, glúten. Gente, glúten é altamente inflamatório, alergênico, e câncer é inflamação. Você precisa desinflamar o organismo. Quanto menos inflamação tiver no organismo, vamos falar de estratégia para tratar câncer aqui? Quanto menos você tiver inflamação no organismo, melhora o resultado do tratamento do câncer. Pode testar com o seu paciente, seu cliente. Pode testar com o seu cliente. Desinflama esse cara. Você faz lá o exame das proteínas C reativa e tudo mais, o VHS, né, que é a velocidade de hemossedimentação, vai ver como é que tá. Tá tudo alto. Tá tudo alto. Por quê? Porque tá inflamado o organismo dele. Tá inflamado.
Aí vai lá e desinflama o organismo dele. Entra com erva baleeira, com cúrcuma, entra com gengibre, entra com plantas anti-inflamatórias. Garra do diabo, se você quiser, entra também anti-inflamatório. Entra, desinflama o organismo dele. Vai ver o que acontece. Tudo melhora. Ele se sente melhor, desincha, o rim funciona, fígado funciona. Você fala, nossa, que milagre. Não, desinflamou o caboclinho. Porque inflamado o corpo não funciona direito. E câncer causa uma inflamação sistêmica foda. Então precisa sim cuidar das inflamações, certo? Quando a gente consome glúten, quando a gente consome leite, a gente está inflamando o organismo. Tanto a caseína do leite, quanto o glúten do trigo, da cevada e do centeio e coisa e tal, essas duas substâncias são proteínas indigeríveis para o organismo humano. A gente não consegue digerir completamente. E ela gera um monte de cadeias de aminoácidos longas, são pedaços de proteína, que acabam com o intestino. Gente, intestino inflamado inflama todo o organismo. Intestino inflamado inflama a mucosa nasal, inflama a mucosa geniturinária. Aí a pessoa está lá, eu tô com sinusite, eu tô com rinite, como é que chama aqui? Cistite de repetição, tô com candidíase, tô com não sei o quê. Vai ver. Tira o glúten e o leite da pessoa para você ver o que acontece. Desinflama o organismo, o sistema imunológico funciona, e aí você não tem mais a rinite, a sinusite e todas as outras ites aí, a cistite. Por quê? Porque desinflama. Desinflama o seu organismo. Então a Paula arrancou da alimentação dela glúten, leite e açúcar. E carne vermelha que nós já não consumíamos. E a gente já conversou sobre carne vermelha aqui, vocês sabem a minha opinião. Né? Difícil de ser digerida, ela gera apodrecimento dentro do tubo digestivo. Esse apodrecimento gera substâncias como putricina e cadaverina. Elas são altamente oxidantes, elas geram estresse oxidativo no epitélio intestinal, que é a mucosa que reveste o seu intestino. E essa oxidação, né? Esse estresse oxidativo do seu epitélio intestinal acaba com o seu intestino e abre chance para ter câncer. É mais radical livre, é mais citocina inflamatória por todo lado do seu organismo. Você não quer isso, mas só ninguém quer isso na vida. Ai, mas eu adoro comer carne, eu não consigo ficar sem comer carne, um bifinho. Ai, como eu adoro bifinho, uma costelinha de porco. Adoro costelinha de porco. Então, gente, quem é viciado em cocaína, adora cocaína. Quem é viciado em maconha, adora maconha. Quem é viciado em ópio, adora ópio. Quem não consegue ficar sem comer um bifinho? É algo a se pensar, não é? Fica com essa e dorme com essa hoje. Só tem dois caminhos. Ou você faz o que. Ou você atende os prazeres que o seu corpo quer, ou você cuida da sua saúde. Se fosse pelo seu corpo, você não saia mais do sofá. Você ficar sentado na Netflix o dia inteiro. Ele não quer sair gastar energia. Se fosse pelo seu corpo, você comia o dia inteiro. Dane-se o resto. Né? Porque o seu corpo quer prazer, ele só quer prazer. Se você tivesse sexo, comida e sono várias vezes ao dia, o seu organismo estava perfeito para ele, não precisava mais nada. Só que aí isso faz bem para a sua saúde? Isso vai melhorar a sua saúde? Então aí você tem que pensar, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero abrir as portas para ter problemas de saúde ou não? E aí é a escolha de cada um, certo? Então a alimentação é fundamental e faz toda a diferença. Outra coisa que a Paula mudou, e eu vou deixar isso de informação para vocês também, é o consumo da água alcalina. A gente começou a observar, e foi uma amiga nossa que trouxe essa informação, ela falou assim, qual é o pH da água que vocês estão tomando? Eu falei, sabe, o pH da água que eu estou tomando? Sabe que a água da torneira na minha casa, que vem da Sabesp, o pH dela é 5,4. É ácido pra caramba. A água da servidão pública na minha casa é ácida pra caramba. E você fica tomando ácido, acidifica o organismo. Se você medir em volta de um tumor a acidez ali, você vai ver que o sangue ali em volta é ácido. E no restante do corpo é menos ácido. Então, o tumor, ele sobrevive, ele cria um campo ácido em volta dele para sobreviver. O sangue em volta do tumor é ácido. Então, quando você acidifica o seu organismo, você está criando um espaço bom para os tumores se desenvolverem, certo? E a gente tomou a vida inteira a água da torneira. Aí a gente começou a observar isso.
Fui atrás de águas alcalinas, né? Você pode preparar água alcalina na sua casa. Eu sugiro que você tenha um papel de medição de pH, né? Um testezinho de pH. Você pega um pouquinho da água, mede e vê se o pH está adequado. Para as pessoas normais do mundo, um pH 7,5, 8 está ótimo. Já não é ácido, já está alcalino. Acima de 7, está ótimo. 7,5, 8, perfeito. Para Paula, nós tivemos que achar uma água mais alcalina, 10,24. E ela tomou essa água 10,24. Para você, não é fácil não. Não é uma água gostosa de tomar. Mas a gente estava preocupado em sobreviver, em se curar, em fazer um tratamento que funcionasse. Não em... Se fosse para tomar água, só comprava qualquer água e tomava. Não é isso que a gente queria. Então, hoje na nossa casa, o galão de água lá, o filtro de água mineral, tem uma água que tem 7,5 mais ou menos. E a água da Paula continua sendo 10,24. Bastante alcalina a água da Paula. E é uma sugestão que a gente faz também para você que vai tratar as pessoas, faça a sugestão da pessoa escolher uma água alcalina para o tratamento dela. Perceba que não é só tomar plantas medicinais, né? Bastante coisas foram feitas. Atividade física, muito importante. Atividade física é muito importante. Porque o organismo tem que estar funcionando. O organismo, ele é capaz de se curar, mas ele tem que estar em movimento. Se a pessoa se prostra dentro de casa e fica, ai, eu tenho câncer, eu vou morrer, porque Deus fez isso comigo. Se a pessoa entra nessa vibe, tudo piora. Então, uma das coisas que a gente tem que sugerir para o nosso paciente, para o nosso cliente ali naquele momento, é o quê? Vai andar no sol. Sol da manhã, vai andar no sol, vai caminhar, fazer bicicleta, vai num parque, vai na praia, vai fazer trilha, mas saia de dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente precisa sugerir para ele. Vai tomar banho de mar, vai tomar banho de piscina, vai tomar banho de cachoeira, pula num rio, mas sai de dentro de casa, vai passear com as crianças, né? Isso é muito importante. Por quê? Senão a pessoa cria um casulo em volta dela que vai virando um sarcófago e a pessoa morre ali dentro. Né? Então, muita atividade física. A gente foi para fazia tai chi, a gente fazia pilates, a gente fazia caminhada, tudo para movimentar o organismo, certo? Isso é muito importante, tá? Bom, essas são algumas sugestões que eu vou dando para vocês dentro daquilo que eu experimentei e vivenciei no tratamento da Paula e que para mim funcionou. Se eu tivesse hoje que começar de novo, faria tudo novamente, certo? Faria tudo novamente. Isso é bastante interessante o resultado que isso traz, tá bom? E aí eu selecionei uma quantidade aí, não são todas, mas eu peguei algumas das plantas que eu usei no tratamento da Paula. Eu até queria trazer mais plantas, talvez eu faça um complemento dessa aula depois. Mas eu vou mostrar para vocês hoje 5 plantas medicinais que para mim são muito top no tratamento de câncer. Qualquer tratamento de câncer eu usaria essas plantas, qualquer um deles, eu usaria essas plantas. E por isso eu estou trazendo para vocês. Assim, eu quero usar todas as plantas que o Daniel usou. Você não precisa usar todas as plantas que eu usei. Você pode investir nessas plantas que eu vou falar para vocês aqui, que tem um alto poder antitumoral e antimetástase, e isso já vai ser sensacional, tá bom? Outra coisa que eu ia falar para você que é terapeuta, que está acompanhando uma pessoa que sofre de câncer, está fazendo quimioterapia, não é só tratar o câncer, viu? Não é só tratar o câncer. Aqui a gente teve que tratar todos os sistemas da Paula para que ela não tivesse efeito colateral. E ela nunca teve efeito colateral. Nossa, tomou 10 sessões de quimioterapia na veia e nunca teve efeito colateral? Jamais vi. Eu nunca vi essa mulher vomitar. Tá? No final, vou ser sincero, mas no final das últimas 2 ou 3 quimioterapias que ela fez, ela sentiu dor óssea. E aí, obviamente, que o Daniel entrou com baleeira e mulungu, relaxante muscular e anti-inflamatório ósseo e desapareceu. Mas aí você tem que estar de olho e vendo o que está acontecendo com a pessoa, tá? Então, assim, se você lê a bula da quimioterapia, eu li a bula da quimioterapia. Putz, grila, gente, é desesperador. É desesperador. Você acha que a pessoa vai morrer, vai entrar aquele negócio na corrente sanguínea dela, vai morrer, não é possível. Ninguém sobrevive àquilo. Você está dando. Como é que chama? Veneno de rato na veia da pessoa.
Pelo amor de Deus, é horrível aquilo. Mas aí a gente começou a observar o que a gente poderia fazer, né? Quais são as manobras que a gente poderia fazer para controlar os possíveis efeitos colaterais. Então a gente entrou, por exemplo, o enjoo, que é aquilo que, se você ler as bulas das quimioterapias, lá está escrito assim: vômitos incontroláveis. Está escrito lá, vômitos incontroláveis. Eu falei, não, tem controle sim, vamos controlar. O que eles vão dar para ela? Vão dar antieméticos químicos. Eu não quero antiemético químico. Então, o que eu fiz? Mandei manipular as cápsulas de gengibre para ela. 500 miligramas de gengibre. Ela tomava 3 vezes ao dia 500 miligramas de gengibre todos os dias. E quando ela fazia quimioterapia, ela dobrava a dose. Tomava 2 cápsulas 3 vezes ao dia. No dia e no dia seguinte da quimioterapia. 3 gramas de extrato de gengibre por dia. Nossa, não é muito, não vai fazer mal, é não sei o quê? Não é muito, não vai fazer mal, é maravilhoso, funciona, resultado excepcional. E, nada para reclamar, certo? Então, maravilhoso. Gengibre, então, é uma estratégia que você tem que adotar com o seu paciente que tem câncer. Outra coisa, quimioterapia acaba com as veias. Se você lê, por exemplo, o Taxol, né? Taxol. Ele é a última quimio que a Paula fez aí. Ele foi desenvolvido a partir de uma planta, que é o Taxus baccata, que é um pinheiro que dá acho que no Canadá. E se você ler a bula dele, diz que se pingar na pele, vai causar uma ferida. Na pele aqui, se você pingar aqui na mão, causa uma ferida. Aí eu fico pensando, o que isso faz dentro da veia da pessoa? O ser humano é quem quer fazer da veia da pessoa. Então, a nossa preocupação era proteger o epitélio das veias da Paula. E como que a gente fez isso? Eu escolhi 2 plantas que tinha na farmácia de manipulação, gente. Ramamelis, castanha da Índia. Eu sempre usei para flebite, para vasculite, para varizes, todo tipo de inflamação venosa, eu sempre usei Ramamelis e castanha da Índia. Então, eu falei, é isso aí que vai ajudar. Botamos no tratamento dela Ramamelis e castanha da Índia. E olha, no final da quimioterapia, ela começou a sentir um endurecimento assim da veia. Mas nada que comprometesse, já parou a quimioterapia, vai fazer um mês, as veias dela já voltaram ao normal. Ou seja, aquela síndrome da corda de violão, né, que a veia da pessoa fica tão dura que parece uma corda de violão, isso não aconteceu com ela, tá? E em decorrência, talvez se não tivesse tomado, ela estaria com as veias todas duras aí, morrendo de dor por causa das inflamações das veias. E isso não aconteceu. Amém. Percebe que eu estou usando tudo cápsula até aqui, né? Gengibre, para as veias. Aí eu tinha que proteger o fígado dela. Quimioterapia altamente hepatotóxica e nefrotóxica. Então eu tinha que proteger rim e fígado dela. Eu escolhi 2 plantas que já protegem rim e fígado ao mesmo tempo, que é o cardo mariano e o dente de leão. 2 plantas sensacionais. Gente, quando você vai medir o funcionamento do rim, você olha o quê? Creatinina, ureia e ácido úrico, certo? Beleza. Quando eu olhei a creatinina da Paula, por exemplo, estava abaixo do normal. Ou seja, o rim dela estava funcionando melhor do que antes da quimioterapia. É um milagre? Não, não é um milagre. Planta medicinal. Planta medicinal. O fígado dela, a gente pegou, quem viu a live que a gente fez ontem, a gente pegou o fígado dela explodindo da TGP, TGO, gama-GT, fosfatase alcalina, desidrogenase láctea. Pegamos todos esses marcadores muito alto e trouxemos tudo ao nível normal. Tá tudo normal no fígado dela, no organismo dela. E isso feito com plantas medicinais em cápsula, dente de leão e cardo mariana, certo? Outra coisa que a gente utilizou no tratamento dela foi imunoestimulante. Precisava estimular o sistema imunológico dela a trabalhar contra o tumor. Por quê? Primeiro que a quimioterapia destrói o sistema imunológico. Seu sistema imunológico vai para o chão, acaba. E aí você fica sem defesas contra o tumor. Então, quando você estiver tratando o seu cliente aí também, lembre-se de estimular o sistema imunológico dele. O que eu usei como imunoestimulador? Cúrcuma longa, Uncaria tomentosa e Piper nigrum, que é a pimenta preta. Botei lá numa cápsula também. Botei, até dava 2 cápsulas, porque eu botei 350 miligramas de cúrcuma, 300 miligramas de Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, e 5 miligramas de pimenta preta. Coloquei na cápsula, ela também tomava 3 vezes ao dia essa cápsula. Você vê que não é uma dosagem baixa, é uma dosagem relativamente alta, dá 1.100
1.050 miligramas de cúrcuma por dia, de extrato, hein? 95% de curcumina. E a unha de gato, 900 miligramas por dia. É acima da média. É acima do que os protocolos vão mandar. Mas eu estou lidando com câncer. Eu não vou ser o cara que vai olhar e falar assim, eu dei plantinha, né? Mas não funcionou. Não, eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? E a gente tem que assumir a responsabilidade. Sabendo que você está lidando com uma planta que é segura e tudo mais, assuma a responsabilidade e faça. Certo? E para as dores dela, como eu falei, quando começaram a surgir as dores, a gente utilizou a baleeira com o mulungu, relaxante muscular, porque ela tinha muita dor na cervical, na coluna, e isso ajudava pra caramba, regaçou com a dor dela, acabou. Certo? Então, quando você olha para um paciente com um câncer, gente, você não pode considerar só o tumor. Você tem que considerar todos os fatores que envolvem. É uma questão multifatorial e você vai ter que olhar todos os fatores que envolvem o processo desse paciente, desse cliente, certo? Então, às vezes, eu não tive que fazer isso com a Paula, mas você vai ter que olhar, por exemplo, a parte gastrointestinal. Tá dando ferida? Tá dando constipação intestinal? Úlcera? Porque dá colite ulcerativa, né? Da famosa mucosite intestinal, feridas na boca, feridas na vagina, acontece. E aí você tem que estar de olho e pensar, o que eu vou fazer? Vou dar um chá de picão com xanana para esse ser humano aqui para desinflamar esse intestino. Vou fazer um gel para ela passar na região vaginal para cicatrizar. E você tem que estar olhando sempre o que está acontecendo. Às vezes, por conta da derrubada do sistema imunológico da pessoa, ela tem infecções, tem pneumonia, tem cistite de repetição, tem um monte de coisas. Você percebe, o sistema imunológico não está funcionando. O que eu vou fazer para reverter isso? E é acompanhando os exames, olhando os exames, verificando o que precisa ser feito. Quando a Paula teve... Foram 2 episódios aqui, eu já contei isso, não vou contar de novo. 2 episódios que aconteceram com a Paula. Num dos exames dela, deu hipotiroidismo. Muito TSH e pouco T4, T3. Aí o médico falou, a tireoide dela não está respondendo. Tá? O sistema nervoso está produzindo um monte de TSH, ele está chegando na tireoide e não está conseguindo fazer ela produzir T3, T4. Hipotireoidismo. Vai ter que tomar levotiroxina pro resto da vida. O médico disse isso, que é um médico integrativo. Tomar levotiroxina pro resto da vida. Eu falei, doutor, me dá aí um tempinho que eu vou resolver isso aí. Ela tomou pepino, gente, 3 dias de suco de pepino. 3 dias de suco de pepino. Realizamos exames de novo, voltamos lá, tireoide normal. O TSH dela, que estava 14, foi para 1. Ou seja, não estava precisando produzir tanto TSH. E o T3, T4 normal. Então, show de bola, estava funcionando. Então, assim, a gente não pode se desesperar também. Às vezes o cliente da gente chega e fala assim, o médico disse que eu tô com hipotireoidismo agora, não basta ter câncer, agora eu vou ter que ficar tomando esse negócio a vida inteira. Então, calma, vamos tentar resolver antes de você entrar no químico com o seu médico. Vamos tentar resolver? E se funcionar, maravilha, ninguém morre porque a tireoide está um pouco alterada, ficar um mês com a tireoide, ninguém morre. Então, tratar a pessoa com aquilo que você tem na mão, aquilo que funciona, que você sabe que funciona. E pronto. Teve uma vez que ela foi fazer uma quimioterapia, o médico sempre pede o exame de sangue antes, para verificar se está em condições de fazer quimioterapia, ela estava anêmica. A hemoglobina dela devia estar 12, pelo menos, e estava 7,2. Ele falou, cara, 7,2? Eu falei assim, mas só 7,2, não é nem metade. Tá bom. Ele falou, 7,2 é caso de transfusão de sangue. E para melhorar, cada bolsa de sangue, cada bolsa de meio litro de sangue, aumenta 1 ponto na hemoglobina dela. Então ia dar 9 ponto alguma coisa. Ele queria que ela tomasse 2 bolsas de sangue para poder fazer quimioterapia. Eu falei, doutor, me dá... Acho que a gente pediu para ele uma semana. Me dá uma semana, depois a gente faz essa quimio. Ele, mas não pode, porque... Calma, doutor. Dá uma semana a gente faz essa química. Fomos para casa, folha de mamão. Folha de mamão, 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 folha de mamão. Repete o exame uma semana depois, hemoglobina 9,2. Os mesmos 2 pontos que iam subir com a transfusão de sangue, em uma semana nós conseguimos subir com folha de mamão. O médico olhou e falou, que maravilha, pode fazer a quimio. E ela foi para a quimioterapia. Então, assim, olhar para o seu paciente, o seu cliente, não só como uma bolinha com câncer, um ser humano com câncer. Você tem que olhar para o seu cliente como um ser humano complexo que tem
N problemas, e às vezes o problema é emocional, porque o câncer é uma paulada emocional na vida do ser humano. Então você vai ter que olhar para ele, às vezes recomendar uma terapia, uma psicoterapia para ele, às vezes recomendar aromaterapia, se você for aromaterapeuta também, recomende para ele aromaterapia, acupuntura, florais, aquilo que for possível, reiki, para melhorar o estado emocional dele, porque é muito difícil. É muito difícil. As pessoas começam a se sentir um estorvo, começam a se sentir. Eu vi um monte de gente com câncer por aí, gente. As pessoas acham que estão atrapalhando a família, que não merece viver, aí entra na depressão, aí não sai da depressão. Se a pessoa entra em depressão, aí é sentença de morte. Você tem que tirar o cara da depressão. Se chegar na sua frente, no seu atendimento, um ser humano com câncer e depressão, você tem que arrancar esse cara de dentro da depressão o mais rápido possível, porque o câncer vai comer ele. Então, o que você tem que fazer? Vai lá, pega Grifônia simplicifolia, mucuna preta, quer aumentar a absorção a produção de dopamina no cérebro, usa café verde junto com a mucuna preta. Você coloca lá Grifônia, mucuna, dá vitamina D para ele, porque às vezes é falta de vitamina D, dá uma olhada na vitamina D dele, dá chá de aroeira salsa com alecrim, mas tira esse cara da depressão. Tira esse cara da depressão. Depois que você tira ele da depressão, todo o resto vai funcionar. Mas se o seu cliente estiver deprimido, meu amigo, aí você está no buraco, porque vai ser muito difícil arrastar ele de lá. Certo? Então, se você não tiver essa sensibilidade, esse olhar para aquilo que verdadeiramente o seu cliente precisa, você vai ficar tentando tratar o tumor e não vai resolver. Vai melhorar um pouquinho, mas não vai resolver. Porque a pessoa está tão destruída, está tão acabada, está tão desanimada, está tão ferrada que ela não tem condição de sair do tumor. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante que você precisa observar nos seus atendimentos. Muito bem. Isso é algumas coisas que eu queria dizer para vocês, que eu acho muito importante, coisas que, para mim, fizeram toda a diferença no processo com a Paula, e eu gostaria que vocês levassem isso com vocês também, sabe? Alimentação, água, atividade física, tratar os efeitos colaterais da quimioterapia, tratar o emocional da pessoa, tudo isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. E agora vamos falar sobre as plantas medicinais que são antitumorais e antimetástase. São plantas que eu escolhi plantas, a maior parte delas que você encontra na farmácia de manipulação. Isso é uma outra coisa que eu preciso falar com você que é terapeuta. Às vezes a gente vai fazer um tratamento, uma pessoa, e a gente identifica que a gente precisa usar aí 20 plantas. Eu vou ter que usar 20 plantas com esse ser humano aqui. Câncer é assim, você tem que usar várias plantas. Imagina se você for dar tudo em tintura para ele. Então, você vai dar uma quantidade muito pequena de cada planta, subdose, não vai funcionar. Ou você vai alcoolizar essa pessoa. Mas se eu fizer tintura com vinagre, vai estourar o estômago dele. Ele vai ter uma úlcera gástrica de tanto vinagre. Então não adianta. Você tem que pensar numa estratégia medicamentosa para ele que permita que ele faça o tratamento. Então, por exemplo, vamos dizer que você escolheu as plantas de sempre. Eu não posso usar tintura? Pode. Escolha um grupo de plantas que você vai fazer na forma de tintura. Faz o seu blend de tinturas lá e leva para o cara. Beleza. Ou sugere para ele tomar tintura, comprar de outra pessoa, uma farmácia, coisa e tal. Mas uma parte pode ser tintura, mas não dá para fazer tudo. Então aí você vai e vai pensar nas estratégias. Pode ser cápsula, pode ser chá. Agora, você pegar 20 plantas e fazer chá, meu amigo. Ó, a Paula. Vamos ver o que a Paula tomava? Gengibre, cúrcuma, unha de gato, pimenta preta, carne mariano, dente de leão, ramamelis, castanha da Índia, tomava baleeira, mulungu, já deu 10. Ela tomava também as tinturas antitumorais, ela tomava pariparoba, pata de vaca exótica, tomava chapéu de sol, já deu 13. Também tomava as plantas antimetástase. Então, tinha melão de São Caetano, graviola, tinha semente de damasco, tinha ipê roxo, 17.
É isso. Tecnicamente, a Paula tomava 17 plantas. Imagina se tudo isso fosse fazer chá. Imagina se tudo isso a gente fosse fazer chá. E ainda ela teve que tomar mamão e coisa e tal. Mas imagina se ela tivesse fazer tudo chá. Não dá. Não cabe. No ser humano não cabe tanto chá. Não cabe tanta tintura. Então, quanto mais você puder fazer em cápsulas, melhor. Ah, mas vai ficar mais caro o tratamento, Daniel. Vai ficar mais caro o tratamento. Mas ou você faz o que precisa fazer ou não vai dar certo. Certo? Ah, mas se eu usar só umas 2 plantas para isso, umas 2 esperar para ver o que acontece, bom, a estratégia é sua, você vai ter que decidir o que vai fazer dentro da realidade do seu cliente também. A gente já discutiu isso dentro do curso. Tem gente que pode pagar R$ 1.000 para fazer de medicação. Tem gente que não consegue pagar 50. Então, aí você vai ter que avaliar o que é possível fazer. Então, se você tiver um grupo de tinturas que você pode até fornecer para ele, e uma parte desse material pode ser chá que ele faz na casa dele, e uma parte são cápsulas que ele compra da farmácia de manipulação, melhor, tá? Mas são estratégias. E no caso da Paula, pensar essa estratégia foi muito importante, porque ela não aguentava. Chegou uma época que ela tomava 60 cápsulas por dia. E tinha que tomar, porque não era só os fitoterápicos. Do tratamento integrativo, também vi um monte de cápsula que ela tinha que tomar. Ele mandava ela tomar cominho preto, mandava ela tomar iodo, mandava ela tomar minerais, vitaminas, homeopáticos e tudo mais, vinha tudo em cápsula. E ela também tinha as cápsulas de lá. Então, além das minhas, ainda tinha as do tratamento integrativo. Então, era muita coisa. Tá? Mas é isso. Então vamos falar agora sobre as plantas antitumorais. Acho que é isso que vocês queriam ouvir. Acho que é isso que eu vou falar agora. Mas foi importante, esse bate-papo aqui foi importante. Acho que trocar experiência sobre o tratamento do câncer, acho que é extremamente válido, né? Acho que não é em todo lugar. Não sei se vocês acompanham o Dr. Juliano Pimentel também. Ele está no YouTube, agora ele está mais no Instagram do que em qualquer lugar. E a esposa dele também teve câncer de mama, como a Paula, também está terminando o tratamento dela, só que ela teve que fazer mastectomia. E assim, é muito bom você poder conversar com alguém que entende a sua dor, sabe? E aí conversar com ele é uma coisa que assim, ele passa a mesma coisa que eu, né? Ele tem que tratar a esposa dele também, ele usa os recursos que ele tem, eu uso os recursos, a gente vai trocando e coisa e tal. Então, muito legal é você poder conhecer essas pessoas também. Mas é isso. Eu acho importante. Então tá, vamos lá. Quero lembrar você que é do Terapeutas, essa aula é para você. E ela vai ficar dentro do programa, vai ficar guardada dentro do programa. Agora, você que é do APS 100% que está acompanhando aqui, essa aula não é do seu programa. Essa aula é do programa de terapeutas. Então, você só pode assistir aqui ao vivo. Para os terapeutas, vai ficar dentro da área do Hotmart. Para você que é do APS 100%, você está como convidado aqui hoje, assistindo essa aula comigo, tá bom? Uma coisa interessante é o pessoal da APS 100%, se você gostaria de conhecer o programa de terapeutas, gostaria de se tornar terapeuta em plantas medicinais, gostaria de se tornar um terapeuta APS, em breve a gente está planejando abrir uma turma nova do programa de terapeutas. Então a gente decidiu que é hora de cumprir nossa missão, que é transformar as pessoas realmente, transformar a saúde do mundo através das plantas medicinais. E para isso eu preciso de terapeutas trabalhando por aí. Então eu quero que você conheça essa possibilidade. Você que é do APS 100%, eu quero que você conheça essa possibilidade. Se você está assistindo na paginazinha, né, esse vídeo, aqui embaixo tem um botão verde. Se você clicar no botão verde, você vai entrar num grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar as informações para você. Assim que abrir o programa de terapeutas, você vai receber as informações para se inscrever, tudo que você precisa saber, e você vai ter um conjunto de encontros comigo até lá, para você não perder nada. Então, para você ser avisado, não esquecer, não perder as aulas que eu vou dar e tudo mais, clica no botão verde que está aqui nessa página. E se você é do terapeuta, não tem página para você, você já está no programa. Gente, pelo amor de Deus, não faça essa pergunta para mim. Agora, você que é do APS 100%, você está numa página, tem um botão aqui, é só clicar, entrar nesse grupo do WhatsApp e fica atento que eu vou mandar novidades para vocês. Em breve, nós vamos abrir uma nova turma do programa de terapeutas, tá bom? Fica comigo, hein? Você quer ter sustentabilidade, quer transformar a sua paixão por plantas medicinais na sua profissão, quer ser reconhecido como terapeuta, quer ganhar bem pelo que você faz, essa é uma grande possibilidade. Se tornar um terapeuta em plantas medicinais com o autor da própria saúde. Sua oportunidade está chegando. Então se prepara aí, que logo, logo é a sua vez. Mas vamos lá, então,
para a nossa aula sobre plantas antitumorais. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Compartilhando a tela. Espera aí. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia aprenderá. Espera aí. Aqui. Compartilhar. Espero que todos estejam vendo. Eu estou no lugar errado. Espera aí. Eu estava no final do slide, meu Deus do céu. Era no começo que eu tinha que passar. Espera aí. Por que o Daniel faz isso? É tonto, né? Pronto, aí chegamos no começo. Bom lá, galera do Terapeutas, é o seguinte. Vamos falar sobre plantas antitumorais e antimetástase. Um tema muito importante dentro da fitoterapia. Um tabu para muitas pessoas, mas para nós será a libertação, a redenção. Estejam comigo, vamos lá. Primeira planta, açafrão da terra, cúrcuma longa. Bom, planta rica no conjunto químico de interesse farmacológico chamado de curcuminoides, onde a principal substância ativa é a curcumina. Ela apresenta uma atividade anti-inflamatória, antiviral, antifúngica, imunoestimulante, antitrombótica, neuroprotetora, antioxidante, antirreumática, hepatoprotetora e antitumoral, entre outras. Então, meus amigos, estamos falando aqui com o ouro vegetal, por isso não é amarelinha assim. Essa aqui é a primeira pesquisa que eu encontrei, é o potencial anticâncer da cúrcuma longa. Então, uma pesquisa in vitro, que é feita em laboratório, com tumores de Dalton e células de leucemia. O tumor de Dalton, gente, é um tumor, é um linfoma, tá? É uma célula de linfoma que ela é criada para os experimentos. É chamada de tumor de Dalton. E células de leucemia humana, em concentração a partir de 0,4 miligramas por mililitro, ou seja, é pouquinho. O extrato de cúrcuma longa foi capaz de inibir o desenvolvimento tumoral, tanto do tumor sólido, que é o de Dalton, quanto das células de leucemia, como a ação citotóxica, com ação citotóxica normal. Citotóxico quer dizer que mata a célula. E nesse caso estamos falando da célula de tumor, tá bom? Com animais, o experimento induziu tumores de Dalton em ratos e, em seguida, administrou os extratos de cúrcuma longa. Então, os tumores de Dalton foram estimulados nesses animaizinhos, né? Então, eles criaram esses tumores dentro dos animais e depois eles deram os extratos de cúrcuma longa. Verificado pelo prazo de 30 e 60 dias os resultados. Então, esse primeiro aqui que eu estava mostrando para vocês, certo? Esse primeiro aqui, ele é in vitro. Então, na placa de laboratório, a gente teve aí uma inibição do desenvolvimento tumoral, tá bom? Isso foi na placa de laboratório. Aqui foi com animais vivos, tá? Então, verificado aí em 30 e 60 dias os resultados. O grupo controle, que não usou o extrato, 100% deles havia desenvolvido os tumores em 30 dias e em 60 dias 100% havia morrido. Então, estamos falando dos animais que não tomaram cúrcuma, eles tinham tumor. Em 30 dias, todos os ratos tinham tumor. Em 60 dias, todos os ratos tinham morrido. Certo? Efeito do câncer. No grupo que usou a cúrcuma, apenas 12% desenvolveu tumor. Olha que diferença. Ou seja, evitou o desenvolvimento tumoral, mesmo colocando o tumor dentro deles. 12% só tiveram tumor. Isso no prazo de 30 dias. E em 60 dias, o número de mortes era de 50%. Ou seja, aqui morreu 100%, aqui morreu 50%. Reduziu o número de mortes e estendeu a expectativa de vida dos animais. Isso é cúrcuma. Essa é uma outra pesquisa sobre cúrcuma. Efeitos combinados citotóxicos, né? Efeitos citotóxicos combinados de cúrcuma longa e gengibre PC3M é célula de próstata, tá? Câncer de próstata. Aqui, ó. Na linha de PC3M de câncer de próstata. Qual foi o resultado? Nessa pesquisa, vários extratos de plantas... Essa pesquisa foi realizada na Índia, tá? Nessa pesquisa, vários extratos de plantas foram testados contra células de câncer de próstata. As espécies com melhor resultado foram o açafrão, cúrcuma longa,
com resultado de inibição próximo a 80% do tumor. O açafrão inibiu 80% do tumor. E o gengibre, com resultado perto de 20% de inibição. Então, o gengibre inibe muito menos do que o açafrão. Mas, todavia, a combinação dos extratos de açafrão e gengibre, ou seja, usando os dois juntos, tiveram um resultado mais expressivo na inibição das células tumorais, chegando perto de 100% de inibição. Então, meu amigo, seu cliente chegou para você câncer na próstata. Vou dar açafrão para ele, mas dê açafrão com gengibre. Bota lá 350 miligramas de açafrão, coloca lá 500 miligramas de gengibre na dose. Vai dar 2 cápsulas. Ele toma essas 2 cápsulas 3 vezes por dia. Não tem problema nenhum. Mas resultado maravilhoso. No câncer de próstata. Perfeito. Olha aqui o resultado. Ó. Esse aqui é o gráfico. Aqui eu estou mostrando quanto inibiu de 0% até 100% de inibição. E aqui a concentração em microgramas por mililitro. Então, eu tenho 0, 2 microgramas, 4 microgramas, 6 microgramas, 8 microgramas, 10 microgramas por mililitro, certo? Só o gengibre me trouxe até aqui, ó, aproximadamente 20% de inibição. Só a cúrcuma me trouxe aqui, ó, perto de 80% de inibição. Mas quando eu usei cúrcuma com gengibre, a inibição chegou a 100%. Certo? Olha aqui, ó, que interessante. Isso aqui, ó, é o tumor. Não está tomando nada nesse tumor. Certo? É o tumor sem tratamento. Esse aqui é o tumor com cúrcuma. Ó, ficou bem ralinho. Esse aqui é o tumor com gengibre. Tá mais denso. Mas olha aqui esse tumor com cúrcuma e gengibre na letra D. Quase não dá para ver o tumor aqui. Tá bem disperso. Olha a comparação desse com esse aqui. Então aqui a gente tem 98% de inibição do desenvolvimento tumoral. Isso feito com uma combinação de cúrcuma e gengibre. Anotem isso aí, terapeutas. Anotem isso aí. Outra pesquisa sobre cúrcuma. Atividade antitumor potencial da curcumina de gencitabina num modelo ortotópico de câncer pancreático através de supressão da proliferação, angiogênese e inibição do fator nuclear kappa-beta regulador dos genes reguladores desse fator kappa-beta. Então vamos lá. Essa foi realizada nos Estados Unidos, esse experimento. No caso de câncer pancreático, uma das melhores opções de tratamento é a gentamicina. Ah, tá. Ele comparou com gentamicina. Através desse, todavia, esse medicamento tende a criar resistência no organismo, reduzindo a sua eficiência. Nesse experimento, animais foram inoculados com células de câncer pancreático, de 4 linhagens diferentes. Porque câncer não é tudo igual, tá? Às vezes tem câncer de mama, por exemplo, tem uns 5 tipos de câncer de mama diferente. Câncer do fígado, tem uns 10 tipos de câncer do fígado diferente. Então, além de ser o câncer de um determinado órgão, ainda tem uma multiplicidade de linhagens. Tá? E aqui eles testaram 4 linhagens diferentes de câncer de pâncreas, para ver se realmente funciona com todas elas. A cúrcuma isolada teve considerável ação antitumoral, mas a gentamicina foi mais eficiente. Então, assim, cúrcuma funciona, a gentamicina é melhor. Todavia, ao serem usadas concomitantemente, ou seja, cúrcuma e gentamicina junto, os resultados foram surpreendentemente mais potentes. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, o cara tomou, aqui eu tenho desse lado o tamanho o volume do tumor aqui, ou seja, o tamanho que ele tinha, e aqui eu tenho os dias se passando, de 0 até 31 dias, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o da bolinha é só água. Então, o cara tomou água, cresceu, até chegar aqui em cima. O volume do tumor normal, sem tomar nada, é 9. Ó, bate aqui no 9. Entre 6 e 8... entre 6 e 8... 6, 7, 8, 9... deu uns... vamos falar de 9 aqui. 7,5 a... 7,5. 7... Não é 9, sei lá, é 8, aqui é 7, né, gente? Deu 7 o volume, eu tô devagar hoje. Então, ó, o normal é 7.
A bolinha branca é só cúrcuma. Só cúrcuma, o volume em 31 dias de tratamento, o volume do tumor, ele caiu aqui para 4, segurou um pouquinho, mas depois ele cresceu de novo, foi para 5 e ficou um pouquinho abaixo de 5. Mas a gentamicina, que é o quadradinho aqui, o tumor cresceu, aí ela derrubou o tumor, depois o tumor voltou, o mesmo quase que aconteceu aqui com a cúrcuma, tá vendo? O tumor voltou a crescer e parou em 4. Então, a gente tem a cúrcuma um pouquinho abaixo de 5 e a gentamicina em 4. Bom, resultados bem parecidos. Mas quando eu usei cúrcuma e gentamicina, que é o triângulo, olha para onde foi o tamanho do tumor. Ele nem conseguiu se desenvolver. Ele ficou em 2. 2. Entendeu? Então, se você pega um cliente seu e ele está fazendo tratamento de quimioterapia, ele está com medo de usar plantas medicinais que vai atrapalhar a quimioterapia dele, dá uma olhada no açafrão. Ele melhora o efeito da quimioterapia. Ele melhora o resultado da quimioterapia. Então, imagina só que interessante o resultado que a gente tem, e a Paula tomou muita cúrcuma durante o tratamento dela, tá? Aqui é o mesmo resultado, só que em gráfico, né, de barra. Os tumores que foram tratados com água, os tumores que foram tratados só com cúrcuma, vai ficando cada vez menor. Com gentamicina, menor ainda. Cúrcuma com gentamicina, menor ainda, tá? Então, esse aqui é um gráfico para a gente ver como evoluiu também o tamanho desses tumores. Mas, cúrcuma sensacional, mesmo em associação com a quimioterapia. Como é que eu vou tomar cúrcuma, Daniel? Olha, essa aqui é a minha sugestão. Eu vou dizer para você que está fora, um pouco fora dos padrões da literatura, mas eu estou falando hoje para vocês de tratamento de câncer. Se eu estivesse falando para vocês de tratamento de colesterol, de qualquer coisa, eu ia falar de 200 miligramas, 250 miligramas. Mas aqui eu estou falando de tratamento de câncer, então eu estou pegando um pouquinho mais pesado. 350 miligramas 3 vezes ao dia, tá? Isso aqui, extrato seco padronizado a 95% de curcumina, tá? 350 miligramas 3 vezes ao dia. Se for tintura, até umas 70 gotas 3 vezes por dia, não tem problema, tá? 70 gotas 3 vezes por dia, tá ótimo, você vai ter um resultado sensacional, tá bom? Agora, lembre-se, não deve ser usado por gestantes ou mulheres amamentando, até porque pode alterar o sabor do leite, pode causar rejeição da criança, a amamentação, porque o leite fica amargo por causa da cúrcuma, tá? E porque ele também, no caso das gestantes, como ele reduz um pouco a coagulação, pode haver o risco de, quem sabe, ter um sangramento por conta da redução da coagulação sanguínea, tá? Não deve ser usado por pessoas com deficiência de coagulação, por esse motivo mesmo que eu falei, ou em véspera de grande cirurgia. Então, o cara vai fazer uma cirurgia grande, vai botar uma ponte de safena, pelo amor de Deus, vai operar sei lá, tem uma operação para tirar uma seção do intestino. Não faça, não usa cúrcuma, porque vai aumentar o sangramento, tá? Usa baleeira, mas não usa cúrcuma. Também deve ser evitado por pessoas com obstrução da vesícula, porque como é uma planta colerética, ela vai comprimir, aumentar a força de contração da vesícula biliar. Se a pessoa tem pedra lá, vai doer. E em excesso pode causar amarelamento das mucosas e da pele. Então a boca fica meio amarelada, a pele fica mais amarelada, e se você sair no sol, fica pior ainda. Então, mas isso é em altas doses, tá? Estou falando aí de tomar 2, 3 gramas por dia de açafrão. Tem gente louca que faz isso. Não precisa, tá? 1 grama, que é 1000 miligramas, tá ótimo por dia, não vai ter amarelamento de nada, tá tudo sensacional. Até o dente pode ficar amarelo se a pessoa começar a tomar chá demais de açafrão, tá? Então, é um pigmento bastante resistente. Beleza? Cúrcuma resolvido? Vamos para a próxima? Vamos falar de unha de gato. A Uncaria SP. Por que eu coloquei SP aqui? Porque tem várias espécies de Uncaria. As duas que a gente considera que são unha de gato mesmo para o tratamento é a Uncaria tomentosa e a Uncaria guianensis. São as duas. Na farmácia de manipulação, normalmente você encontra Uncaria tomentosa, tá? Mas qualquer uma das duas serve. A planta apresenta um conjunto de alcaloides oxindólicos e glicosídeos oxindólicos de grande interesse farmacêutico, além de taninos e flavonoides. Apresenta atividade anti-inflamatória, antiviral, imunoestimulante, antitrombótica, antioxidante, antirreumática, hepatoprotetora e antitumoral, entre outras.
Vamos ver o que a gente encontrou da unha de gato. Essa aqui é a primeira pesquisa realizada entre Brasil e Peru. Vamos lá. Efeito antitumoral e antioxidante de um extrato hidroalcoólico de unha de gato. Num modelo de carcinosarcoma em vivo, ou seja, foi usado em animais. Vamos lá. O extrato alcoólico da unha de gato foi utilizado no modelo experimental em animais com tumores de Walker. É um tipo de tumor experimental também. Tipo de Dalton, de Ehrlich, tem o de Walker também. Pelo período de 14 dias. O resultado da administração dos extratos em comparação com um controle negativo, ou seja, aqueles que tomaram só água, foi uma redução significativa tanto no volume como na massa dos tumores. Então, comparando com aqueles que não tiveram tratamento, a unha de gato deu um resultado muito interessante. Vamos ver esse resultado. Olha aqui, ó. Aqui a gente está falando do peso do tumor, tá? Peso do tumor. Aqui, ó, o controle só usou água. O peso do tumor chegou a 20 gramas. Puta tumorzão, hein? Num rato, 20 gramas. Quando usamos 10 miligramas de extrato de unha de gato, ele chegou a 10, ou seja, a metade. Com 50 miligramas, ele chegou a 5. E com 100 miligramas, ele variou aqui um pouquinho mais do que 5. Então, 50 a gente tem como uma dose bastante interessante aqui, foi usado como por via oral nos animais. Aqui, o tamanho do tumor, né? Centímetros cúbicos. Aqueles que tiveram só água chegaram a 45 centímetros cúbicos, o tamanho do tumor. Com 10 miligramas, chegou a pouco menos de 30. Com 50, chegou a 20. E com 100, ficou aqui em 20 também o tamanho. Então, teve uma redução significativa do peso e do tamanho dos tumores no uso da unha de gato. Então, unha de gato para câncer, sim! Esse aqui é o efeito antiproliferativo da mitrafilina, que é um alcaloide oxindólico pentacíclico da Uncaria tomentosa, usado aí em linhas celulares de glioma e neuroblastoma, que são dois tipos de câncer do sistema nervoso, tá no cérebro, glioma e neuroblastoma, certo? Nessa pesquisa, um dos alcaloides oxindólicos de unha de gato, a metrafilina, foi testada contra células de glioma e neuroblastoma in vitro. Foi na plaquinha de laboratório. Os resultados demonstraram que em células de glioma, a metrafilina, na dose de 40 nanomols, bom, isso aí é medida que só cientista usa, tá, gente? A gente não usa esse tipo de medida. A metrafilina, na dose de 40 nanomols, desculpa, não é nano, é nanomol, causou uma inibição próxima a 100% no desenvolvimento tumoral. No caso de glioblastoma, a metrafilina foi capaz de chegar a 100% de inibição na dose de 40 nanomols. Para atingir 50% da eficiência, no caso das células de glioma, a metrafilina precisou de uma dose menor do que a ciclofosfamida, que é um quimioterápico. Então, para atingir o mesmo resultado da ciclofosfamida, ele precisou de menos da metrafilina. E a vincristina também, que é outro quimioterápico, mostrando-se mais ativa e mais efetiva. No caso do neuroblastoma, os valores foram muito próximos aos alcançados com os quimioterápicos. Vamos ver isso. Aqui a gente tem a quantidade de células, né, do glioma, né? Aqui eu estou falando de glioma, aqui eu estou falando de neuroblastoma, tá? Então, aqui no caso do glioma, o controle está aqui em 100% de concentração de células viáveis. Aí eu usei 5, não é nano, tá vendo? Ó? É micro. Tá vendo essa letrinha grega aqui? É micromol. Aqui eu tô com 5 micromols e eu baixei para menos de 80%. Com 10 micromols, eu baixei para 70 quase. Acho que um pouquinho mais de 70. Com 20 micromols, aí eu tô com 65 mais ou menos. Com 30 micromols, olha só isso aqui. Com 30 micromols eu tô perto de zero. Deve estar 5 aqui.
Com 40 micromols, eu devo ter chegado aqui a 2. Então, quer dizer, está aqui a uns 98% de eficiência com 40 micromols, no caso do glioma. No caso do neuroblastoma, mesma coisa, tenho 100% aqui do que não foi tratado. Com 5 reduziu um pouco, com 10 reduziu mais, com 20, uma redução bem expressiva, com 30, quase zero, com 40 eu zero as células tumorais, com 40 micromols. Agora, claro que a gente não vai pedir na farmácia de manipulação, oi, eu quero 40 micromols de metrafilina, porque não tem. Você vai pedir extrato seco padronizado de unha de gato e lá está a metrafilina junto com mais uma centena de alcaloides oxindólicos, tá? Então você vai usar isso lá dentro. Agora, aqui bem interessante esse resultado também. Aqui. Ah, tá. Isso aqui é as doses que foram necessárias para atingir 50% de inibição. Com a metrafilina, no glioma, a gente precisou de 20 micromols. Na ciclofosfamida, precisava de 50 micromols, mais de 50. E na vincristina, mais de 30 micromols. Ou seja, no glioma, a gente foi mais eficiente do que a ciclofosfamida e a vincristina, em questão de dosagem. E no neuroblastoma, eu precisei de 12,28. A ciclofosfamida é mais eficiente, 8, e a vincristina, 10. Mas a gente está bem perto do nível desses dois fitoterápicos, esses dois quimioterápicos no neuroblastoma, tá? Então, glioma e neuroblastoma tem bastante resultado aí com unha de gato. Ensaio clínico fase 2 de uncariotomentosa, que é unha de gato, em pacientes com tumores sólidos avançados. Isso aqui foi realizado na Fundação Escola de Medicina de Santo André, em São Paulo. Esse ensaio clínico fase 2, isso aqui é testado com humanos já, tá? Testou o uso de doses muito baixas de unha de gato, 100 miligramas por dia, para pacientes em fase avançada de câncer. Isso aqui é quase cosquinha no cidadão. O resultado foi uma melhora na qualidade de vida, nas funções sociais e na fadiga, mas sem alterar a bioquímica dos pacientes nem no desenvolvimento tumoral. O que quer dizer isso? A minha observação, isso aqui é minha observação, tá? Considerando que o uso dos extratos da planta devem ser feitos na dose de 500 miligramas diários, em 2 doses de 250 miligramas, consideramos que o experimento utilizou uma subdose, o que provavelmente não possibilitou os resultados antitumorais. Porque tem gente por aí, gente, que é louco para pegar resultado que nem esse aqui e falar que planta não funciona. Só que você tem que olhar aqui, ó qual que é a dose foi usada, 100 miligramas por dia, mas nem para criança, entendeu? Nem para criança vai funcionar. Então, ele teria que ter dado 250 miligramas 2 vezes ao dia, o que ia dar 500 miligramas por dia, no mínimo. Eu uso 900 miligramas por dia, em caso de câncer. Eu uso 900 miligramas por dia, certo? Então, fica aí a observação com relação à dose utilizada, tá? A gente fala de... Aqui é muito interessante, né? A gente fala sobre subdose, né? Muitas vezes a gente não... subdose. Mas olha, se você pega uma subdose mesmo, você não vai ter resultado, tá? É importante estar observando as dosagens adequadas, principalmente em casos complexos como câncer. Agora aqui, ó. Efeito apoptótico e antiproliferativo da uncariotomentosa em câncer de tireoide. Câncer da tireoide. Apoptose é a morte da célula, então ele é pró-apoptótico, ou seja, ele causa a morte das células, e antiproliferativo é que impede que essas células se multipliquem, tá? Então, impede que elas se multipliquem e causa a morte dessas células. Esse era o efeito que queria ser avaliado. Isso foi realizado numa pesquisa entre a Áustria e a China. Nesse experimento com células de carcinoma, você percebe, né? Uma planta brasileira. E quem é que está estudando? A Áustria e a China. E a gente aqui, né? Vamos pensar sobre isso? Pois é. Vamos lá. Nesse experimento com células de carcinoma de tireoide insensíveis à radioterapia e à quimioterapia convencional, isso é muito importante lembrar. Eu estou falando aqui de células que não respondem nem à radioterapia, perdi o botão, nem à quimioterapia. É aquele tipo de tumor que não vai para frente nem para trás. Os alcaloides isopteropodina e pteropodina extraídos de unha de gato foram testados nas doses de 50 e 100 micromol.
Em comparação com o controle negativo, que é o cara que tomou só água, a isopteropodina alcançou um resultado de aproximadamente 35% na redução do número de células viáveis, ou seja, ela matou as células. Reduziu 35% das células. E a pteropodina teve um resultado maior que 35% de redução. Ah, mas 35% só, Daniel? Eu estou falando de um tumor que não responde a nem a radioterapia, nem a quimioterapia. Então, isso aqui é muito bom demais da conta. Esse efeito está relacionado com a capacidade de levar as células tumorais à apoptose, que é a morte, certo? Olha aqui o que aconteceu. Quero que vocês percebam. Isso aqui é a contagem de células. Células viáveis, células vivas de tumor. Então, eu saio aqui de 1,85 vai dar vezes 5, dá 100 mil, né? Dá 100 mil, dá 185 mil células aqui, 285 mil, 385 mil, 485 mil, 585 mil células, tá? Que é o número de células. Aqui são os dias. De meio, 1,5, 2, 2,5, 3 dias, tá? O que aconteceu? Olha, presta atenção comigo aqui, rapazinho. Esse resultado aqui, ó, dessa bolinha preta, é o caboclo que só tomou água, é o controle. Só tomou água. Esse aqui é na dose de 50 miligramas. É isso? Deixa eu conferir aqui a dose. Ah, tá. Isso. 50 miligramas. E aqui é 100 miligramas. Então, aqui eu tenho a isopteropodina, A1, e aqui eu tenho a pteropodina, A2, na dose de 50 miligramas. Reduziu? Reduziu. Até a pteropodina aqui, com um resultado bem interessante até, né? Reduziu bem. Mas não é o que a gente queria. Aí eu vou e aumento a dose para 100 micromols. Com 100 micromols eu consigo chegar aqui, ó. A pteropodina chegando a 35% de redução e a isopteropodina passando de 35%, ou seja, reduzindo aqui o número de células viáveis. Isso aqui, ó, essa primeira tela preta aqui, é as células vivas. Então, não tem ação de apoptose. Esse brilho que tem aqui é quando as células morrem. Isso se chama apoptose. Então, olha como brilhou com a ação da pteropodina e da isopteropodina. Elas causaram a morte tumoral e isso foi marcado com essa luminescência aqui. Tá bom? Então, maravilhoso o resultado da unha de gato também em câncer de tireoide. Como é que eu tomo unha de gato? Cápsulas. Extrato seco padronizado. Eu pus aqui 250 miligramas 2 vezes ao dia, mas vou confessar para vocês. Isso aqui é o que está nos manuais. Eu usei 300 miligramas 3 vezes ao dia. 900 miligramas por dia. Tá? Se quiser anotar aí, anote. 300 miligramas 3 vezes ao dia. Na questão de tintura, 50 gotas 3 vezes ao dia, eu acho que é um volume interessante, dá 2,5 ml de tintura. Eu acho que é um volume interessante para o tratamento, tá? Para o tratamento. Bom, não deve ser usado por gestantes ou mulheres amamentando. A literatura sugere que a planta possa causar rejeição de órgãos em casos de transplante. Então, eu nunca li uma pesquisa que mostrasse rejeição de transplante, isso está na literatura, então eu reproduzo aqui para vocês. E portadores da doença de Parkinson devem evitar a unha de gato, ela pode piorar no estado da doença de Parkinson, tá? Então, quem tem Parkinson não usa unha de gato. Vamos para a próxima planta? Melão de São Caetano, ou bitter melon, que é a Momórdica charantia. Planta invasora, né? Nasce em todo lugar aí. Encontrada nas Américas, na África e na Ásia. É utilizada na fitoterapia como analgésico, anti-inflamatório, antiviral, antidiabético e antitumoral, principalmente. Tem muitas outras funções, gente. Cicatrizante, antifungo, vermífugo. Tem mais um monte de situações que o melão de São Caetano funciona, tá? Isso aqui é só algumas. A charantina, um dos seus princípios ativos, é responsável por suas propriedades antidiabéticas e antidiabetogênica, porque evita ter diabetes, comprovadamente.
Vamos ver o que a gente tem na questão de câncer com o melão de São Caetano. Essa primeira pesquisa chinesa aqui, a lecitina dos frutos do melão de São Caetano exibem uma atividade antitumoral contra o carcinoma hepatocelular. Então, é câncer do fígado. Num experimento com carcinoma hepatocelular, a lecitina dos frutos de Momordica charantia foi testada em modelo in vitro, ou seja, na plaquinha de laboratório, e induziu a parada na fase G2M. O que é isso, Daniel? É a divisão celular. A divisão celular tem a fase G0, G1, G2, que são as partes da divisão celular. Então, nossa célula de câncer ela divide muito rápido, por isso que ela cresce e vira um tumor. E aí, o que o melão de São Caetano fez? Paralisou essa divisão celular na fase G2, ou seja, ele não consegue dividir, ele para ali. Ele não consegue dar segmento na divisão celular. Causou autofagia, que é quando os próprios lisossomos, que são as estruturas dentro da célula responsáveis por destruir as estruturas, elas começam a destruir a própria célula. Causou fragmentação do DNA, ou seja, destruiu o material genético do câncer. Lesão mitocondrial. Mitocôndria é responsável pela produção de energia, então se tem lesão mitocondrial, o câncer não consegue produzir energia, ele morre. E, subsequentemente, apoptose celular, porque depois de tudo isso, ninguém sobrevive, né? E a célula morreu também. No modelo, isso aqui foi em laboratório, só na plaquinha. Agora vamos ver em animais. No modelo animal, com o xenoenxerto quer dizer que eu cultivei o câncer numa plaquinha, a hora que ele estava assim, do tamanho de um feijãozinho, eu pego ele, abro o animal e coloco dentro do animal aquele tumor e fecho. E ele vai crescer ali dentro. Tá? Isso é xenoenxerto. Então, com o xenoenxerto tumoral, o uso da lecitina da Momordica charantia causou uma redução significativa no desenvolvimento tumoral, com redução do volume e da massa do tumor. Vamos ver como isso aconteceu? Olha aqui, ó. Deixa eu ver o que cada um desses está dizendo aqui para poder expressar para vocês. Aqui desse lado, ó, viabilidade das células. Eu tenho aqui, ó, o controle e aqui as doses que foram usadas de melão de São Caetano em micromols, tá? Então, eu tenho aqui, em 24 horas, eu tenho um grupo que foi usado 0,1 micromol, não fez nada. 0,2 micromol, 0,31 micromol, pouquinho. 0,62 micromol, quase nada. 1,25 micromol, começou a fazer algum efeito. 2,5, já comecei a ver. 5, 10, olha aqui, ó, com 10 micromols, o câncer hepato aqui, que é o EPG2, a gente tem uma redução dele e aí a gente tem só 50% de viabilidade das células tumorais. Então, caiu a viabilidade. Certo? Esse aqui foi em 24 horas, tá? Foi tratamento em 24 horas. Esse aqui é o tratamento em 48 horas. Olha só o que aconteceu. Caiu com 10 micromols, em 48 horas eu cheguei quase a zero aqui embaixo. Tá? Então, a redução significativa da viabilidade das células significa que elas morreram. Olha aqui essa plaquinha azul. Essa primeira aqui quer dizer que tem muita célula, certo? Muitas células. Então, são duas linhagens de tumor. Tem a EPG2 e tem a PLC-PRF5. Tudo isso aqui é câncer de fígado, do mesmo jeito. São linhagens diferentes. Então, as duas aqui, ó, no controle que só recebeu água, tá aí, ó, tá crescendo, tá vendo? Cada manchinha azul dessa é uma colônia de tumor. Quando eu usei 2,5 micromols, ó como caiu. Quando eu usei 5 micromols, aqui embaixo chegou a zero. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a destruição das células, a morte das células tumorais. Isso aqui é a mesma coisa, só que na forma do código de barras, aqui do gráfico de barras, tá? E aqui, ó, é o volume. Isso aqui é o volume do tumor. Qual que é a área dele em milímetros cúbicos? E aqui os dias, né? Foi feito até 28 dias. Então, aqui essa linha aqui de bolinhas laranjas foi só água com sal. E esse aqui dos quadradinhos verdes foi usando o extrato de melão de São Caetano. Qual foi o resultado? Tá vendo esse grande aqui? É o tumor que usou só água com sal. Tá vendo esse pequeno aqui? Foi o que tomou melão de São Caetano. Então, eu tenho uma redução significativa no desenvolvimento desse tumor.
A água com sal não conseguiu impedir o desenvolvimento, mas o melão de São Caetano impediu o desenvolvimento e manteve ele pequeno. Então, por isso que o melão de São Caetano é tão importante no tratamento do câncer. Aqui o peso do tumor. Isso aqui é pesado em gramas, tá? Então, o tumor do rato que só usou água com sal era 3,5 gramas. O que tomou o melão de São Caetano, 1,5 grama. Então, menos da metade aí do tamanho, do peso, né? De um tumor que só usou água. Então, isso aqui, esses gráficos mostram para a gente como o melão de São Caetano realmente é importante e eficiente no tratamento tumoral, nesse caso aqui, com células de câncer de fígado. Agora, vamos aqui na BG4. Ele é um peptídeo. O que é um peptídeo, Daniel? Peptídeo é um conjunto de aminoácidos, tá? Não é uma proteína, ainda menor que uma proteína, é um peptídeo. Se eu juntar 3 aminoácidos, eu tenho um peptídeo. Então, aqui é um peptídeo anticâncer do melão de São Caetano, o BG4. Ele promoveu a apoptose em células humanas de câncer de cólon, que é o câncer de intestino grosso, tá? Vamos ver, essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos. O que aconteceu? O peptídeo BG4, extraído de Mormórdica charantia, que é o melão de São Caetano, foi aplicado sobre 2 linhagens de células de carcinoma coloretal, HT29 e HCT116, tá? Tudo isso foi feito in vitro, na plaquinha de laboratório. Esse peptídeo demonstrou uma alta capacidade de inibição da tripsina, que é uma enzima digestiva, o que pode justificar sua ação citotóxica contra as células tumorais. O resultado em 48 horas foi mais eficiente do que em 24 horas de aplicação. As doses maiores, chegando a 1.000 microgramas por ml, foram mais eficientes. BG4 causou redução na viabilidade das células tumorais expressivamente, levando-as à apoptose. Vamos ver isso? Então, eu tenho aqui o gráfico e eu tenho aqui a placa de laboratório para mostrar o experimento. Eu não sei se vamos dizer assim, se a qualidade da imagem permite ver. Mas aqui, ó, a gente tem uma grande concentração de células tumorais. Vocês conseguem ver? Então, grosso aqui, ó, são células tumorais. Aí eu vou aumentando a concentração. Olha aqui em 500, olha só como é ralo a quantidade. Então, aqui 500 e 1.000, eu tenho uma quantidade de células viáveis muito pequena. E a gente pode verificar isso aqui nesse gráfico, onde a barra branca é 24 horas e a barra preta 48 horas de atividade. Aqui eu estou falando do HCT, tá? Linhagem de colo retal HCT. Em 48 horas eu tenho um resultado melhor com 1.000 microgramas, tá? Que é 1 miligrama, na verdade. 1.000 microgramas é 1 miligrama de BG4, tá? Então, resultado muito massa. Ei, volta aqui. Desse outro lado, também eu tenho aqui uma formação grande de células no controle, que é aquele que só usa água com sal. Putz, mas eu parar de clicar aqui, hein? E aí eu vou seguindo aqui até chegar nesse estado aqui dessa imagem, onde eu tenho pouquíssimas células se manifestando. E o gráfico mostra a mesma coisa. Aqui eu já estou no HT29, que é a segunda linhagem de células de câncer coloretal. Eu tenho aqui o total do que só tomou água com sal e as reduções. E em 48 horas eu chego com 1.000 microgramas, eu tenho esse resultado incrível aqui também de redução da viabilidade. Então, menos de 20% das células são viáveis depois de 48 horas. Isso é um resultado muito bom. Essa próxima pesquisa aqui fala o seguinte. Melão de São Caetano, o extrato do melão de São Caetano, inibe a proliferação das células de câncer de mama por modulação do ciclo celular. Então, vamos lá. São genes, regulação genética e promoção da apoptose. Um extrato preparado com frutos do melão de São Caetano, que é Mormórdica charantia, demonstraram grande ação antitumoral em 2 linhagens de células de câncer de mama. Ainda, para testar sua citotoxicidade sobre células saudáveis, células epiteliais mamárias... foi testado também sobre células epiteliais mamárias. Então, eles pegaram células de câncer de mama e células saudáveis. Porque também, assim, você toma um medicamento que mata o câncer de mama, mas destrói o resto também, não serve. Então, eu queria testar se ele era nocivo para células saudáveis ou não. O resultado foi uma redução próxima a 90% no extrato, com 5% de concentração.
sendo que 2%, que a 2% o resultado já era muito significativo. Então, entre 2% e 5% de concentração no extrato, a gente tem 90% de eficiência. Sobre as células epiteliais mamárias sadias, não houve nenhum dano significativo. Apenas na concentração de 5%, houve uma perda de 20% na viabilidade celular, demonstrando a segurança do extrato. Então, teve uma perda, mas não foi uma perda significativa. Vamos ver? Olha aqui, ó. Esse aqui é o câncer de mama MDA-MB231. Nesse aqui, ó, o 1% causou uma redução de 100 para 80% de viabilidade. Com 2% já caiu para 20% de viabilidade. E com 5% caiu para, sei lá, 10 ou menos de 10% de viabilidade aqui, tá? No MCF7, outro tipo de câncer de mama. Aqui é o que tomou água com sal. Aqui a gente tem o 1%, também chegando a 80% de viabilidade ainda. Quando eu vou para 2%, chegando também a 20%. Quando eu chego a 5%, estamos quase zero de viabilidade das células de câncer. E esse aqui são as células sadias. Tomando água com sal, elas continuam inteiras. Tomando 1%, não teve nenhum prejuízo. Tomando 2%, não teve nenhum prejuízo. Com 5%, a gente teve uma perda de viabilidade aqui das células, mas nada que fosse significativo o suficiente para impedir o uso do melão de São Caetano, certo? Como é que eu tomo o melão de São Caetano, Daniel? Vai na farmácia de manipulação, meu filho. Vai precisar de cápsulas com extrato seco padronizado a 10% de charantina, que é o princípio ativo. Não é a charantina que vai fazer o efeito antitumoral. Ela é apenas o marcador da padronização. Então, quando eu tenho 10% de charantina garantido, eu sei que todos os outros princípios ativos estão em quantidades adequadas para o tratamento, tá bom? Isso aqui é só uma referência. 500 miligramas 2 vezes ao dia, tá? 500 miligramas 2 vezes ao dia. Posso usar mais? Posso usar menos? Tudo analisar o seu paciente, tá? Como é que o seu cliente está, para ver quanto você vai poder dar. Eu acho que 500 miligramas 2 vezes ao dia é bom. Se for um caso muito avançado, eu até daria 300 miligramas 500 miligramas 2 vezes ao dia, eu daria 500 miligramas 3 vezes ao dia. Se fosse um caso muito avançado, mas depois eu recuaria com a quantidade. Por quê? Porque ele é antidiabético, então ele vai baixar a glicemia. Então aí precisa tomar cuidado para a pessoa não entrar em hipoglicemia, tá bom? Tintura, 50 gotas 3 vezes ao dia, também com a mesma observação. Cuidado com a glicemia. Tem que acompanhar os primeiros dias para ver se a pessoa não vai sofrer uma hipoglicemia. Não deve ser usado durante a gestação e amamentação, até porque ele vai amargar o leite e porque ele é emenagogo, então ele vai forçar uma menstruação, certo? E se a mulher está grávida, isso não é bom. Deve ser usado com moderação por pessoas que fazem uso de medicamentos antidiabéticos ou que sofram de hipoglicemia. E a gente já explicou isso, tá bom? Vamos para a próxima planta? Próxima plantita, graviola. Ah, graviola. Tanta pesquisa com graviola pelo mundo, gente. Coisa maravilhosa. Planta nativa das Américas, inclusive do Brasil. Tem grande apelo alimentar e nutricional. Entre seus princípios ativos fitoquímicos encontramos as acetogeninas, dezenas de substâncias ativas de valor farmacológico. Apresenta relevante potencial anti-inflamatório, analgésico, antiparasitário, antiobesidade, antidiabético e antitumoral, entre outras propriedades terapêuticas. Gente, isso aqui vai muito mais. Trata icterícia, trata fígado. A graviola é o canal, é um negócio que trata tudo. E vai bem, viu? Vamos ver o que a gente tem sobre graviola. Perfil fitoquímico. Eu não vou entrar no perfil fitoquímico dela. Não é o objetivo aqui. Atividade antioxidante in vitro e potencial anticâncer do extrato etanólico de etanólico e água das folhas de Annona muricata, que é a graviola. É um trabalho que foi desenvolvido no Quênia e no Egito. No ensaio anticâncer in vitro contra células de tumor de Ehrlich, aí eu preciso explicar o que é o tumor de Ehrlich. O tumor de Ehrlich é um tumor experimental. Ele é usado, ele é reproduzido no mundo
para esse tipo de tratamento, né? De experiência. Por quê? O tumor de Ehrlich... Desculpa, me deu sono. O tumor de Ehrlich, ele é resistente à quimioterapia. Então, você usa os quimioterápicos e ele não responde. Quando você tem algum medicamento novo, alguma planta, alguma coisa que ele reage, então é porque isso é muito bom. Porque normalmente o tumor de Ehrlich não vai reagir com as medicações convencionais para câncer, tá? Então foi usado o tumor de Ehrlich e duas linhagens de tumores mamários, o MDA e o SKBR3, tá? Assim como células sadias de baço, sobre as quais foi aplicado o extrato de folhas de Annona muricata. Vamos ver o que aconteceu? Nas células de tumor de Ehrlich, o efeito antitumoral iniciou-se na concentração de 250 microgramas por ml, com 32,5% de morte celular. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tinha 100%... aqui eu tinha todas as células vivas. Aqui é a morte, né? 0% de morte, 50% de morte. Aqui tenho 100% de morte, 150%... Não, 100% de morte, depois 150% de morte não tem, né? Vamos parar com isso? Então, quando chega aqui nesse nível, é porque morreu tudo, tá? E aqui as concentrações. Então, quando eu estou aqui, ó, com 250 micromols, eu já atingi 32,5% de morte celular. Tá vendo? Tá aqui, ó, antes dos 50%. Quando eu chego a 750, que vai dar mais ou menos aqui, eu já tenho aqui 100% de morte. Tá? 100% de morte com 750 miligramas. Esse aqui é o extrato feito com álcool, é a linha azul. Esse aqui é o extrato feito com água. Entendeu? Que chá de graviola não acaba com o câncer? Extrato com água, 0 de morte. Extrato à base de álcool, ou seja, tintura, 100% de morte. Entendeu por que não dá para fazer chá de graviola para combater câncer? O efeito é muito baixo. O efeito é muito baixo. A gente precisa de álcool, certo? Extrato alcoólico. Pode ser o extrato seco ou pode ser a tintura. No teste com as células de tumor mamário, aquilo lá que a gente viu foi o tumor de Ehrlich. Nas linhagens MDA e SKBR3, o extrato etanólico, ou seja, a base de álcool das folhas, causou uma morte muito mais expressiva em MDA, na concentração de 250 microgramas por ml, mas tanto o MDA quanto o SKBR, na concentração de 750 microgramas, a morte celular chegou próximo a 100%. Vamos entender isso. Quando eu estou aqui, ó, a 250 microgramas, eu tenho no MDA, eu tenho uma morte pequena, né? Eu tô uma morte pequena aqui, uma quantidade de morte pequena. Aqui no SKBR3, eu tenho uma morte muito mais expressiva. Então, aqui eu estou com mais ou menos 45%. Aqui eu estou com 60% de morte a 250. Quando eu chego a 750, aí os dois chegam perto de 100%. Deve dar aqui uns 95%, 98% de morte. Tá vendo? O quadradinho chegou até aqui em cima. Tanto no SKBR3 quanto no MDA. Os dois tipos de células de câncer de mama, com essa concentração de 750 microgramas, a gente consegue esse resultado, tá bom? Então, maravilha. Vamos para o próximo. Por fim, para testar sua segurança quanto à citotoxicidade em células sadias, no teste com células do baço, os extratos etanólicos, que é álcool de cereais, né, o etanol, de Annona muricata não causaram nenhuma morte celular, ou seja, constatamos a segurança do uso desses extratos e sua seletividade de ação sobre células tumorais. Então, aqui eu tenho as células de baço, aqui a morte das células, 0, 0,5%, 1%. E aqui está, ó, em todas as concentrações testadas, 0 de morte das células de baço. Então, o extrato é seguro, é antitumoral e é seguro. Maravilha, graviola. Próxima pesquisa com graviola. Eficácia do extrato da folha de Annona muricata como antitumoral, antioxidante e radioprotetor, no caso de radioterapia, né? É uma pesquisa que foi realizada no Egito.
Nesse estudo foi testada uma solução preparada com as folhas de Annona muricata contra as células de câncer da próstata, PC3, câncer de mama, MCF7, câncer cervical, que é o HELA, e duas linhagens de câncer de pulmão, A549 e H1299. Em cada caso, foi encontrada uma concentração específica que levou à inibição de 50% da viabilidade das células, mas em todas as linhagens a graviola teve excelentes resultados. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 100% de sobrevivência das células. Todas as células sobrevivem aqui, tá? Todas as células. Quando eu chego aqui, essa aqui é a linha dos 50% de morte. Matei 50% das células de câncer. Aqui, ó, se eu olhar, estão todos aqui. A partir dessa dosagem aqui, que dá 200 na verdade aqui, ó, a partir dessa dosagem aqui, que dá mais ou menos 220, eu já começo a ter a morte de 50%, tá? É o IC50, que é a concentração inibitória de 50% das células. Então, no caso de MCF7, que é o câncer de mama, eu tenho aqui com 220 microgramas. No caso do câncer de próstata, eu tenho com 80 microgramas. No caso, tá aqui, ó, o câncer de próstata, tá vendo? 80 microgramas já bateu 50%. No caso do câncer de pulmão, a 549, 194 microgramas. No caso do câncer de coluna, 100 microgramas. E no caso do câncer de pulmão, de novo, 146 microgramas. Mas o interessante é que a partir aqui, ó, de 250 microgramas, a gente já tem um resultado muito eficiente. E chegando aqui entre meio e zero, né? A gente tem aqui praticamente a morte geral das células. A gente tem o mesmo resultado com 500 miligramas aqui. Todas as células respondem da mesma maneira a 500 miligramas de microgramas de concentração, tá bom? Então, graviola funciona sim como antitumoral, mas tem que ser extrato alcoólico. Atividade antitumoral da Annona muricata, extrato metanólico das folhas contra o carcinoma de Ehrlich, que é aquele que eu falei para você, o tumor de Ehrlich, e o linfoma de Dalton, que a gente já falou aqui também, que é outro câncer experimental, em ratos albinos. Vamos lá. Que foi realizado na Índia. Nesse estudo, foi testada a citotoxicidade de um extrato metanólico preparado com as folhas da Annona muricata contra as células de tumor de Ehrlich e linfoma de Dalton. Nos dois casos, houve 100% de morte das células tumorais na dose de 200 microgramas por ml, demonstrando sua eficiência antitumoral. Lembrando que tumor de Ehrlich e linfoma de Dalton não respondem à quimioterapia. Olha aqui o resultado. Esse aqui é o percentual de morte das células. Então, eu tenho aqui 0% de morte, 50% de morte e 100% de morte. Tá? Eu atingi 100% de morte, tanto no tumor de Ehrlich, que é o azul, quanto no de Dalton, que é o vermelho. Olha só. Foi subindo. O 50% de inibição, eu cheguei aqui, ó, antes de 100%, ó. Tá vendo? 50% de inibição deve ter dado em 75 microgramas, mas 100% chegou em 200 microgramas. Olha aqui, ó. Matei 100% das células com 200 microgramas. Então, meus amigos, graviola funciona sim como antitumoral. Na segunda fase da pesquisa, foi realizado um xeno-enxerto de tumor de Ehrlich em ratos, testando-se in vivo a ação antitumoral do extrato de Annona muricata. Como controle positivo, foi usada a cisplatina. Cisplatina é um quimioterápico, é chamado de controle positivo porque a gente sabe que vai funcionar. E aí a gente vai usar a Annona muricata como teste. Os animais tratados por 24 dias com uma dose de 500 miligramas do extrato tiveram um resultado muito semelhante ao grupo que usou cisplatina no crescimento tumoral. Além disso, a taxa de sobrevivência e tempo de sobrevida dos animais também foi bastante semelhante ao da cisplatina. Vamos ver? Olha que bonitinho. O A é um rato que não tem tumor. O B é um rato que tem tumor de Ehrlich e não foi tratado. Olha a situação desse rato. O C, ele foi tratado com 100 miligramas de extrato de graviola. O D foi tratado com 200 miligramas de extrato de graviola. Já é bem menor do que esse aqui, concorda?
O E foi tratado com 500 miligramas. Olha só, ele está muito parecido com o F, que foi tratado com cisplatina. Concorda comigo? Que E, com 500 miligramas de graviola, e o F com cisplatina estão muito parecidos, e ambos comparados com o B, que tem o tumor e não foi tratado, a redução é muito impressionante. Graviola funciona sim como antitumoral, gente. Não deixe ninguém dizer o contrário. Aqui, ó. Aqui é a tabela de sobrevivência. Qual é o tempo de sobrevivência dos animais? O cara que tem o tumor de Ehrlich e não tratou, a sobrevivência é entre 15 e 20 dias. 15 e 20 dias. O cara que tem o tumor de Ehrlich e tomou 100 miligramas de graviola, de 15 a 30 dias. Então, a gente já aumentou a sobrevida dele em 10 dias. Ele sobrevive mais tempo. O cara que tem o tumor de Ehrlich, 200 miligramas de graviola, foi de 18, ou seja, a gente esticou aqui o início da morte, né? Do período de começam as mortes. Então, foi de 18 a 30 dias. No caso dos que tomaram 500 miligramas, de 20 a 35 dias de sobrevivência. E a cisplatina, o mesmo resultado, de 20 a 35 dias de sobrevivência desses animais. Eles foram tratados por 24 dias com tanto com graviola como com cisplatina, tá? Então, assim, em questão de sobrevivência, a graviola aumenta o tempo de sobrevivência e é tão eficiente quanto a cisplatina no tratamento do tumor de Ehrlich, tá bom? Graviola funciona, hein? Como é que eu tomo graviola, Daniel? Ó, pela literatura, a gente tem que tomar 150 miligramas 3 vezes ao dia de graviola, que dá 450 miligramas por dia. No meu caso, eu estava dando para a Paula 250 miligramas de graviola 3 vezes ao dia, tá? Isso aqui é a literatura. O que está no slide é a literatura, o que eu fiz é o que eu fiz, tá? Tintura, 50 gotas 3 vezes ao dia. Chá, para câncer não vai funcionar. Certo? Para câncer, chá de graviola não vai funcionar. Então não adianta tentar. Pessoas com doença de Parkinson ou com histórico de doença de Parkinson na família devem usar a graviola com moderação. De preferência, não use. Uso na gestação e amamentação apenas com acompanhamento médico. Pessoas que fazem uso de inibidores de MAO, que é Nossa, esqueci, acabei de esquecer o nome. É uma enzima que protege o sistema nervoso central. Quando você inibe ela, alguns tratamentos psiquiátricos, a pessoa tem que inibir essa enzima que está no cérebro. Putz, esqueci o nome dela, cara. Bom, tudo bem. Quando você inibe ela, você abre acesso para o cérebro das substâncias. E como as acetogeninas, né, presentes na graviola, elas têm acesso, elas rompem a barreira hematocefálica e vão direto para o cérebro, tem que tomar cuidado se você está usando inibidor de MAO para não aumentar muito a entrada das acetogeninas no cérebro, tá? Então tem que usar com acompanhamento médico. E pode causar hipotensão, porque ela baixa a pressão, em pessoas que já têm a pressão muito baixa. Também pode causar hipoglicemia em quem toma insulina, essas coisas, porque ela também baixa a glicemia com bastante eficiência, tá? Tem que tomar cuidado. Vamos para a próxima? Chapéu de sol. Gente, chapéu de sol, que maravilha que é isso, né? Adoro chapéu de sol. Terminalia catapa. Uma planta exótica originária da Índia, muito utilizada no Brasil como arborização de sombreamento. Não é à toa que é chamada de chapéu de sol. Também chamado de sete copa, sete saia, de castanhola, castanheira da praia, chamada também de coração de negro, chamada de... Esqueci, tem mais nomes dela aí. Mas seus frutos são comestíveis e possuem muitas propriedades terapêuticas. As folhas possuem apreciável atividade antimetástase. Não é uma planta disponível em farmácia de manipulação, nem existem medicamentos fitoterápicos produzidos a partir dela. É uma planta que se precisa colher e fazer o uso doméstico. Então, essa aqui é aquele tipo que você vai ter que pôr no tratamento do seu paciente, você vai colocar na forma de tintura ou de chá, que não tem na farmácia de manipulação, tá? Vamos ver, então, o que a gente tem do chapéu de sol. Estado antioxidante e antitumor da Terminalia catapa contra o tumor de Ehrlich, carcinoma de Ehrlich, nos ratos albinos.
Isso aqui foi realizado na Índia. Neste experimento, o extrato etanólico das folhas de Terminalia catapa foi utilizado em modelo in vivo, ou seja, com animais, onde ratos receberam o enxerto. Tem alguém me ligando, gente. Espera aí. Não é assim, não. Chega falando comigo. Como é que pronto. Acabou. Vou desligar o celular. Espera aí, gente. Desligando o celular em 3, 2, 1. Desliga, desligar, desligar. Poxa, professor, o senhor devia começar a aula com o telefone desligado. Desculpa. Eu esqueci. Vamos lá. Nesse experimento, o extrato etanólico das folhas de Terminalia catapa, ou seja, foi usado álcool, foi utilizado no modelo in vivo, com animais, onde ratos receberam um enxerto de tumor de Ehrlich. Foram avaliados vários padrões bioquímicos e tempo de sobrevivência dos animais, assim como o desenvolvimento dos tumores. Os animais foram tratados com 50 e 200 miligramas do extrato por via oral. E houve um controle negativo, é aquele que usou água com sal, não vai funcionar, e um controle positivo, que é aquele que a gente sabe que funciona, usando o fluorouracil, que é um quimioterápico. Fluorouracil. Eu não sei quem dá nome para remédio, tem problema. Vamos para a próxima. Vamos ver como isso aconteceu. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, o rapaz do controle, certo? Rapaz do controle. Como é que foi a sobrevivência dele? Mais ou menos 17 dias eles sobreviveram, tá? Mais ou menos 17 dias de sobrevivência. O que tinha o tumor de Ehrlich, que usou 50 miligramas do chapéu de sol, viveu 21,73 dias na média. Quase 22 dias. O que usou 200 miligramas viveu 27,3 dias. E o que usou fluorouracil teve 32,5 dias de vida na média. Lógico, eles pegaram todos os ratos que morreram e dividiram pela média de sobrevivência, tá? Quanto que aumentou na expectativa de vida? Com 50 miligramas aumenta 27,82% da expectativa de vida e com 200 miligramas aumenta 60,59% a expectativa de vida dos animais. E o medicamento padrão, que é o fluorouracil, aumentou 91% a expectativa de vida. Mesmo assim, a gente tem já que o chapéu de sol aumenta a expectativa de vida desses animais. Aqui eu tenho a massa do tumor, certo? Quanto que esse tumor tem em a área que ele ocupa? Então, eu tenho desde 0 até 3,5 centímetros quadrados, que é a área que esse tumor ocupa. O quadradinho aqui, ó, que é esse que cresceu mais aqui, é o animal que não teve tratamento. Ninguém tratou ele. Então, o tumor cresceu até quase 3 centímetros quadrados. Tá vendo? Um pouco mais. 2,75 mais ou menos centímetros quadrados. O triângulo para cima é o que usou 50 miligramas. Então, esse tumor já se desenvolveu a 2,25, já é menos. E o que tomou 200, esse tumor se desenvolveu só a 1, pouco mais de 1, talvez. Então, há uma diferença gritante do tamanho, do desenvolvimento desses tumores. Há uma redução significativa do tamanho do tumor utilizando as folhas do chapéu de sol. Certo? Então, sim, folha de chapéu de sol é antitumoral. E a gente está falando aqui de tumor de Ehrlich, que é resistente à quimioterapia. Vamos à próxima. Vamos falar sobre os efeitos antimetástase do chapéu de sol. Que isso é maravilhoso. Vou trazer 10 pesquisas aqui que mostram o efeito antimetástase dele. Mas eu escolhi algumas. O extrato, vamos dizer assim, a ação antimetástase, o efeito antimetástase dos extratos de Terminalia catapa no carcinoma hepatocelular, então a gente está falando de câncer de fígado, através da inibição transcripcional da matriz de metaloproteinase 9 por modulação de NF-kappa-beta e AP1. Vamos falar sobre o resultado da pesquisa, não vamos entrar na parte bioquímica aqui. Então vamos lá. Essa aqui foi realizada em Taiwan, essa pesquisa. Num experimento com células de carcinoma hepatocelular, foi verificada a capacidade de Terminalia catapa em inibir a migração das células, ou seja, a célula sair do lugar que ela está e ir para outro lugar. É o teste que é feito.
reduzindo assim as chances de metástase. Os resultados mostraram que as folhas de Terminalia catapa foram capazes de reduzir expressivamente a migração de células tumorais, o que demonstra sua capacidade antimetástase. Vamos ver o resultado da pesquisa? Eu queria que vocês olhassem isso aqui, ó. Aqui é o momento zero, quando não começou ainda, é o momento assim, deu a medicação. Esse aqui é 12 horas depois, esse aqui é 24 horas depois, tá? Quando a gente começou o experimento, o que não recebeu tratamento nenhum, não tinha nenhuma... Ó, isso aqui é célula de câncer, dos dois lados tem célula de câncer. O meio é limpo. Eu quero ver se essas células vão invadir esse campo limpo aqui, entendeu? Esse é o princípio. Em 12 horas, eu já tinha uma boa ocupação. Em 24 horas, estava completamente ocupado o campo limpo. Certo? Então, elas migraram para o centro. Saíram do lugar delas e foram para o centro. Isso quer dizer metástase. Quando eu tratei aqui com 25 microgramas, olha só, eu tive uma migração menor em 12 horas. Em 24 horas também eu consigo ver uma migração menor, mas ainda migrou muita célula. Com 50 microgramas, eu tive uma migração menor ainda, bem parecida, né, com a de 25, mas em 24 horas eu tive uma migração bem menor. Olha só a lacuna que eu tenho aberta aqui. É bem menor a migração. Com 75 microgramas, com 100 microgramas, eu tenho uma migração em 12 horas muito menor e em 24 horas muito menor. Certo? Isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu dou a Terminalia catapa, menos migração celular eu tenho. Olha aqui em 24 horas, sem tratamento nenhum e com tratamento de 100 microgramas. É fantástico, né? Você está evitando, impedindo a metástase aqui. Então, isso aqui é o mesmo resultado, só que mostrando em gráfico de barras, tá? Então, eu tenho aqui em 12 horas e em 24 horas. 24 horas depois, olha aqui, ó, 100 microgramas, eu tenho uma redução, aqui seria 100% de migração, e aqui eu tenho só 40% de migração, certo? Então, eu tenho uma redução de 60% no processo de migração das células. Isso é muito bom. Segunda pesquisa sobre metástase. Efeito antimetástase da Terminalia catapa em câncer oral, é câncer de boca, via uma regulação negativa da metástase associada com protease. Vamos lá. Nessa pesquisa, mais uma vez, as folhas de Terminalia catapa foram testadas contra a migração e invasão de células tumorais. Foram usadas como modelo de célula de câncer oral. O resultado foi uma redução impressionante, tanto na migração celular quanto na invasão dessas células, o que demonstra a capacidade dos extratos de Terminalia catapa em inibir as metástases. Então, vamos lá. Isso aqui é a migração, é sair de um lugar e ir para outro, se movimentar dentro de uma placa. Isso aqui é a capacidade de invasão, ou seja, ela vai formar colônia em outro lugar, tá? Então, vamos ver o resultado. Estou falando aqui de microgramas também, por ml. Quando eu não trato, eu tenho 100% de migração. Quando eu dou 100 microgramas, eu estou abaixo de... Eu estou em 10% de migração só, ou seja, eu reduzi 90% a migração de células. Eu reduzi 90% a metástase. Olha aqui, ó, a invasão dessas células, que quando elas se estabelecem com 100, eu também estou aqui ó, em 10% de invasão das células, 90% a menos nesse tipo de câncer. Então, assim, o resultado é sensacional em evitar as metástases usando o chapéu de sol. Como é que eu vou tomar chapéu de sol? Tem que ser por chá, porque não tem como fazer o extrato seco dela. Ou é chá ou é tintura. O chá é 2 gramas de droga vegetal estabilizada para 150 ml de água. Gente, isso é a receita normal de um chá. Se eu tivesse que fazer chá de chapéu de sol para evitar o câncer, ou para evitar metástase, eu dobraria a dose para 4 gramas de droga vegetal, ou seja, 2 colheres de sobremesa de planta seca, né? Para cada xícara de água. E tomaria de 3 a 4 xícaras por dia. É para evitar metástase, pelo amor de Deus. A pessoa já está com o negócio espalhando pelo corpo. Você não vai deixar isso piorar, né? E no caso da tintura, daria 50 gotas 3 vezes ao dia, pelo menos. Pelo menos, tá?
é mais ou menos o que a Paula tomou, porque a tintura dela tem pariparoba, tem a pata de vaca exótica e tem o chapéu de sol, tem essas três. E ela tomava 50 ml dessas três, isso significa que dá aproximadamente 15, 17 ml de cada uma por dia. Então, se eu estou dando 17 ml de cada uma por dia, se eu dividir em 3 vezes, vai dar 3, 6, 9, 12, 15, vai dar 5 ml e meio. Eu dava bastante. Dava bastante. 5 ml e meio, 3 vezes ao dia. Nossa, é bastante, né? Bom, funcionou. Sem efeito colateral. Tá bom? É isso aí. Bom, gente, isso é o que eu tinha para vocês em questão do tratamento do câncer, plantas antimetástases. Escolhi 5 plantas que eu acho que são fundamentais em qualquer tratamento de câncer. Lógico, a gente tem mais plantas antitumorais? Putz, um monte. Goiaba, aroeira vermelha, a gente tem pariparoba, a gente tem a pata de vaca exótica, a gente tem... O que mais que a gente tem aí? Fala aí. Ipê roxo. A gente tem muitas outras plantas que têm ação antimetástase. Próprio aranto muito bom, aranto também. A guaçatonga. Bom, tem uma série de plantas aí que a gente poderia usar como tratamento antitumoral. Mas não daria para falar para todos. Eu vou fazer uma aula aqui de 3 horas. O importante é você, que é terapeuta, ter esse olhar. O olhar de perceber o que realmente o seu cliente precisa nesse tratamento. Eu falei das plantas aqui antitumoral e antimetástase. Eu não deixaria faltar essas plantas no tratamento. Mas eu acredito muito na questão de que a gente tem que observar o que realmente está funcionando, o que não está funcionando, o que o meu cliente precisa de verdade e como eu posso atender as necessidades dele, tá? E isso é sempre mantendo a conversa, o diálogo, estando próximo e avaliando o que está acontecendo, tá bom? Nem sempre será fácil, talvez nunca seja fácil tratar o câncer, mas é possível, é real e é possível a gente ter resultados incríveis. É como a gente faz, né? A gente nunca desiste, a gente vai até o final, porque a gente é APS. Show de bola? Gratidão, meus amigos, gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo nessa aula. Espero que tenha sido engrandecedor para vocês. Espero que tenha trazido um conteúdo de valor, de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham anotado. Pessoal do Terapeutas, essa aula vai estar dentro do programa de terapeutas. Vocês vão poder assistir novamente. A galera do APS 100% que está como visitante aqui hoje, infelizmente, essa aula sai do ar para vocês, tá bom? Se você que é do APS 100% quiser saber mais sobre o programa de terapeutas e quiser até mesmo se tornar aluno do programa de terapeutas, em breve nós abriremos uma nova turma. Aqui embaixo dessa aula tem um botão verde, você que está assistindo pela página aí que a gente criou. Aqui embaixo tem um botão verde para você entrar num grupo de WhatsApp, onde eu vou mandar todas as informações para você sobre como garantir a sua vaga no programa de terapeutas também. E você que já é terapeuta, obrigado por estar aqui comigo. Em breve nós estaremos juntos aí, com certeza, compartilhando resultados. Um grande abraço imenso a todo mundo. A gente se vê por aí.